Muito boa tarde para você que estava esperando ansiosamente, como sempre falo, por mais uma edição do nosso Brand Podcast. Essa é a edição de número 51 e é um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da edição da semana passada com Anthony Carreira. Anthony, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, meus votos de muito sucesso para você, para toda a equipe. E para você que está em casa, você deve ter se divertido aí com várias músicas, enfim. O Anthony entregou tudo e mais um pouco, né? Foi muito legal. Diretamente dos estúdios Brazucas aqui em São Paulo, 5 minutos do aeroporto de Congonhas, o seu Brand Podcast é sempre produzido, né? Quero mandar o meu abraço especial para todo o povo mineiro da WTJ Minas TV. Na verdade, o Vladimir sempre fala para mim, Rubens, você sempre erra a chamada da emissora. Na verdade, é TV WTJ Minas. Um povo mineiro maravilhoso que assiste nosso podcast. Então eu vou pedir para você que está aí assistindo através da sua televisão, que você pegue o seu celular agora, assim, ó, vem aqui, abre o YouTube, procura assim, ó, brand.podcastshow, tá aparecendo aqui no GC, e aí você vai lá e inscreva-se no canal, tá bom? Aí você pode curtir, comentar, dizer o que você achou da edição, enfim, assistir outras edições também, e vai ser um prazerzaço ter você com a gente, tá? O que eu posso falar mais aqui? É importante que você queira ter aí na sua casa, caso você queira ter uma experiência melhor de vídeo, vai na engrenagemzinha aí do YouTube agora e ative a opção de 1080p por 60 fps. Melhor experiência de vídeo, melhor experiência de áudio, e é isso. A gente está trabalhando bastante aqui para que você tenha a melhor experiência sempre, com convidados maravilhosos e também, né, de imagem aí para você poder curtir, né? Não adianta ter um monte de convidado maravilhoso se a qualidade da imagem é ruim, do áudio é ruim e assim por diante. Então a gente sempre trabalha para isso. E para você que gostaria de anunciar no nosso programa, nós queremos ter você como parceiro. Então, como meu amigo Brilhantina sempre fala, quer anunciar seu negócio, quer vender o seu peixe, quer anunciar o seu serviço, entre em contato com a gente, está aparecendo o telefone aqui embaixo no GC, manda um WhatsApp para a nossa produção e aí você vai saber direitinho como que funciona o processo, tá bom? Estamos nos aproximando do final do ano já, hein? Eu estava fazendo a programação aqui, conversando com o pessoal a respeito das próximas edições do podcast e eu já fui no supermercado e já fiquei triste, porque chega lá já tem panetone, já está tudo decorado, o pessoal está trazendo o Natal para o meio do ano, mas é verdade, a gente já está se aproximando aí do Natal e do Ano Novo, né? Então já sabe, a gente ainda vai ter muitas edições especiais para poder falar a respeito disso, mas aquela história já vai dando aquele apertãozinho no coração que você fala, tá acabando o ano, voou, passou rápido, mas é bacana que a gente está sempre junto, tá? Bom, vamos falar do nosso convidado? Então, meu convidado é super especial, ele é músico, apresentador de TV, locutor de rádio, malandro do bem, ele se apresenta dessa forma, ele aprecia boa música, sobretudo o samba raiz, que retrata a voz do murro, né? Então, ele é percussionista do grupo Finalidade do Samba, mais precisamente tocando tantã e a época de ouro do samba e do pagode 90, né? A musicalidade é sempre voltada a quem? Influências de Bezerra da Silva, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, dentre outros, que a gente fala bastante isso lá no Pod do Brilha, né? Toca em bares, festas fechadas, palcos, apresentações em TV, rádios, podcast, que ele está aqui com a gente hoje. Ele é um cara multimídia, porque ele gosta de comunicação. A gente estava batendo um papo aqui, ele estava me contando aqui das frentes que ele atua, e ele vai poder explicar isso tudo pra gente. E ele sempre busca gravar músicas autorais, né, para poder fazer lançamento nas principais plataformas. Então, com vocês, é com enorme prazer que eu apresento Tucano do Pagode. E aí, Tucano? Satisfação, Rubão. Como é que você tá, Obrigado cara? pela oportunidade. Imagina, Estúdios Brazuca, Brand Podcast. Brand Podcast. E TV WTJ Minas. É isso aí. Todo o povo mineiro está nos assistindo aí nas suas televisões, eles estão entrando na casa das pessoas para poder trazer o que há de melhor em música, enfim, resenhas
histórias e assim por diante. Da hora. Bacana. Satisfação toda minha. Obrigado, viu? Então, eu que agradeço a sua presença. Dá um toque aí pro pessoal aqui, ó, que tá te vendo, falar com o seu público. Prazer estar aqui com vocês. Se inscrevam no canal Brand Podcast, é isso? Isso, Brand Vai Podcast. aparecer aí logo mais aí na descrição. Se inscreva no canal, dá uma moral pro meu parceiro aqui, Rubão. Também no canal Pagode do Tucano. E tô lá toda terça-feira fazendo resenha do Tucano. Segunda-feira no canal da Granja, TV Granja Viana, fazendo o programa do Tucano. E sábado na Web Rádio New Times, das 2 às 4, falando de samba, pagode e samba rock. Viu que eu gosto de samba, né? Tudo é samba, né, cara? Tudo é samba. Meu nome me chama de Tucano do pagode, mas eu tô mais pro samba. E além de tudo, é advogado, né? Nas horas vagas, eu tô brincando. Eu vivo da advocacia. Nas horas vagas eu atuo como advogado, né? O samba, por enquanto, está sendo hobby. Meu ganha-pão é a advocacia. Eu até brinco em alguns lugares que eu vou, falo assim, eu ganho muito dinheiro na advocacia, agora eu vou perder na música. Mas nem é verdade, nenhum dos dois é verdade. Mas posso falar, cara, isso que você está falando, eu vi, assim, já tive contato com vários projetos musicais, sim, mas a grande maioria é isso que acontece mesmo, cara, porque assim, o pessoal fala, né? Música é uma paixão. Quem é picado pela música sim, é uma paixão. Eu vi que você trouxe um arsenal de instrumentos musicais aí, então você é multi-instrumentista. Mas eu viro para você e falo o seguinte: quando você fala que música é uma paixão, o cara começa a investir na carreira dele, porque ele primeiro acredita nele. sim. Depois ele começa a correr atrás de pessoas que são investidores para poder investir na carreira dele. E maioria das vezes não dá certo. Basta você ver que, assim, se você ligar o rádio, quantos projetos musicais estão tocando em rádio hoje? Várias. Internet, então, nem se fala. Exato, mas é que você vira e fala assim, por exemplo, o Brasil tem 213 milhões de habitantes. E se a gente for ver que são 213 milhões de habitantes e só 25 projetos musicais estão na rádio, é osso duro, né? São poucos, né? A gente sabe aí que tem esse mercado, é comercial, tem jabá, tem mais. Tudo nessa vida tem um preço, né? Então... Mas eu acredito que a boa música, a música tem força própria. Eu acredito que a música ela tem vida própria e se ela for um hit, ela estoura de qualquer jeito. Ela vai estar entre as 25 aí. Então, é o que eu falo, né? Que a gente fala que é pipoco, né? Você fala pipoco, tal, não sei o que, eu fiz uma música legal. Mas a questão é, pra música se tornar um hit, primeiro ela tem que ser divulgada. Você tem que divulgar muito a música. Dificilmente é uma história ou outra que você vira e fala assim, a pessoa colocou a música na internet e aí a internet impulsionou a música da pessoa. É muito difícil isso acontecer. Então, assim, ou você coloca grana nas plataformas musicais para poder levar para o seu público, né, que é segmentado, ou então aí você consegue de repente chamar a atenção de alguma gravadora ou algum anjo investidor que a gente fala, né? Para o cara chegar e virar e falar assim, pô, traz aí seu projeto musical aí, que nós vamos assinar aqui um contratinho de 5 anos de exploração e eu vou colocar minha grana nessa história e daí a gente explora. Mas eu vou querer retorno, né? Mas eu também acredito assim na força do público também, porque o público levanta, o artista levanta a música, também tem o poder de derrubar. Sim. Tem muito samba enredo que começou no Barracão e depois foi para a Avenida e depois foi para o Brasil. Tem muita música que começou na roda de samba e depois que foi gravada e a galera toda já sabia. É verdade, não, mas é que é assim. Eu acredito nisso também. Quem definiu o que é sucesso ou não é o público. Sim. Porque ele que liga pra rádio para pedir, ele que manda e-mails agora, né, mensagens para as emissoras de televisão dizendo quero ver essa pessoa, aí fala, pô, quero ouvir tal música. O cara tem uma legião, se o cara tiver uma legião de seguidores, obviamente que isso chama atenção. Né? Chamando a atenção, obviamente que vai trazer investidores, vai despertar o interesse da mídia de trazer a pessoa, porque interessa, porque ele vira e fala, esse cara vai me trazer audiência. E aí, obviamente que daí isso contribui para poder alavancar a carreira do artista. Mas tem artista, cara, que você pode fazer um monte de divulgação, o cara não vai para frente, a música dele não é ruim, porque hoje a gente vira e fala assim, né? A música tem que ser comercial. Né? Se a música for comercial, você fala, pô, a música é comercial. Ninguém fala assim, a música é boa, a música é ruim. A pessoa, a música é comercial. Aí dá para trabalhar, vamos ver o que vai acontecer. Uma aposta, né? É uma aposta. É verdade. Mas tem as músicas de domínio popular que não tem nem autor. Tem músicas aí, cantiga de roda, sabe? Samba Lelê, parabéns pra você, atirei o pau no gato. Quem compôs?
Quem investiu nessas músicas? É verdade. Ninguém compôs, ninguém investiu, ninguém sabe dono. Aliás, hoje é politicamente incorreto, né? Você cantar Tirei o Pau no Gato. Pra você ter ideia, ninguém ensina mais pra criança Tirei o Pau no Gato. Hoje é. A gente cresceu assim. Quantos anos você tem? Eu sou de 78, Rubão. 78? Tô entregando a idade aqui, 7 anos. Você tá entregando, eu nasci em 73, cara. Caraca, você tá bem pra idade. Então, com 50, eu gravei a edição do podcast que foi ao ar na semana passada, 50 edições. Aí eu falo pra você, o número 50 tá aparecendo bastante na minha vida. Sabe que eu vi um podcast do Dodô do Pichote, os caras estavam zoando ele, que ele era galo, e aí eu fui procurar saber que galo é 50 no jogo do bicho. Então você também é galo. Aí, tá vendo? Tudo números, onde eu olho, eu falo, tem o número 50, mas faz parte da vida, a gente tem que aproveitar todos os momentos, e eu acho assim, hoje, eu já tive... Eu vejo isso principalmente aqui no podcast. Eu recebi vários convidados. Então, por exemplo, Rádio Táxi veio aqui. Sim. Pô, o Gel, 70 anos, cara. Eu lembro do Rádio Táxi. Então, pô, veio aqui, cara, faz show direto. Aí é engraçado, ele não tem filhos, mas é engraçado quando você para pra pensar isso, que você vira e fala, pô, quantos anos tem seu pai? De 70. Ah, ele tá tomando chá em casa, pronto pra ir dormir. Ele fala, não, ele tá lá no palco tocando. Porque os 60 hoje é tipo... Os 40 dos anos. 40 hoje é tipo 60, é o novo 60. É o novo 60, porque o que acontece, se você for parar para analisar, na década de 80, 90, você olhava uma pessoa que tinha 25, 27 anos, a pessoa tinha cara de 50, cara. Já tava rodando sem óleo já. Já tava rodando, já tava queimando a biela já. Porque você vira e fala assim... Cara, hoje você vê pessoas com 70 anos, 75, 80 anos e tá trabalhando e rendendo pra caramba. Então é o que eu falo, você tem que manter a mente ocupada e sempre tá buscando novos desafios, né, cara? Por isso que eu não tenho pressa. Eu tô com 46, eu tô começando minha carreira agora, praticamente. Que eu comecei a tocar na pandemia, cavaquinho, né? Violão já toca mais tempo. E eu tô vendo aí, Jorge Aragão mais de 80. Bira Presidente, mais de 80, fundo de quintal. Martinho da Vila, mais de 80. Se a gente está no Galo, exatamente. A gente tem muita lenha para queimar ainda. Se a gente está no Galo, a gente tem bastante coisa para fazer. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu acho assim muito, mas muito bacana quando você tem... disposição para desenvolver uma nova competência. E você vê, você está aí, ó, aprendendo instrumentos musicais. Se reinventa, né? E como é que... Vamos começar desse início, que a gente já começou falando um monte de coisa legal, mas vamos falar do início. Como que começou essa história de você começar a trabalhar com música? Primeiro porque eu imagino que não deve ser fácil você se formar como advogado, depois de ir lá tirar o OAB, né, que é outra faculdade, difícil, né, cara? Mas eu tenho OAB, viu? Que legal, cara. Parabéns. E aí, assim, quando que você se formou como advogado? Como advogado aos 23 anos. Entrei na faculdade de Direito com 18 anos, família humilde. Meu pai era vendedor. Pode falar loja? Lógico. Meu pai era vendedor das Casas Bahia, minha mãe do lar. E tem 3 filhos aí, graças a Deus, formados, só que tem menos estudo. Tem meu irmão que está lá em Londres, administração de empresa. Fala vários idiomas. Minha irmã, que mora lá em Portugal também, poliglota, vários idiomas. E só eu que tô ralando aqui no Brasil, advogado. E músico também, mas eu tô feliz. Você virou músico exatamente quando? Você começou a fazer paralelamente? Cara, não, a minha história parece que aquela do The Voice mais, sabe? Aquela dos tiozinhos? Dos Masters. Né? Dos Masters. Eu comecei tocando na igreja. Aí na igreja católica eu tocava timba, na missa. Tinha timba, um pandeiro e um violão. Aí pandeiro e violão e timba dá pagode, né? No intervalo ia pro pagode, porque a gente é contemporâneo, pagode 90, a gente tava ali no auge, né? Tava voando. O padre não brigava, não? Não, ele deixava a gente usar o salão da igreja para fazer pagode. Olha que legal. Mas antes do pagode, meu tio me deu um violão, meu tio tinha uma dupla sertaneja, falecido, chamado Miraci Andaraí, lá pros lados de Campinas, chegaram até gravar. Olha que legal. E aí ele me deu um tonantão, um violão tonante, daqueles cordas de aço que judiava o dedo. Aí, já tocou o tonante? Já. E aí, eu comecei tocando o violão, tocando o tonante. Posso mandar só um trechinho aqui da música que vamos fazer aquele processinho que a gente combinou? É só um trechinho. Então, porque daí é o seguinte, manda bala, pode fazer aí, cara. Bora lá? Bora lá. Eu comecei, a primeira música que eu toquei foi essa aqui.
nessa longa estrada da vida, correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Foi a primeira música que eu fiz. Essa daí que você aprendeu. 3 acordes, sertaneja. Aí depois eu fui pra igreja e já rolou um pagode. Mas meu pai, ele ouve sertanejo até hoje. Meu pai não é do samba. Eu que vim pro samba. Aí do pagode também eu fui do sertanejo, eu fui curtir rock anos 80. Olha que legal. Não é? Aquela do... Não precisa gravar não. Vai gravar? Vamos. Pode gravar um textinho. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não vai me dominando assim, e você vai me entender. Não posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo sem vão? Vamos mudar. Aí depois eu fui pra Raul. Toca Raul, você toca na noite, você toca Raul, né? Exatamente. Eu não lembro mais, mas assim. É pena que você pense que eu sou seu escravo. 3 acordes também, você que tá em casa aí, ó. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado, sem saber. Os amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Aí vai, medo da chuva, né? Aí depois eu aprendi a fazer isso aqui. Fiz 3 aulas de violão, 3 meses de violão, eu aprendi a tocar isso aqui, ó. Aí eu comecei por aí. Aí fui pro pagode, minha família falou, não, pagode não dá futuro. Comecei tocando tantã, finalidade do samba. E já acabou o grupo. Cada um foi fazer a sua faculdade, acabou o grupo. Um virou policial, outro virou GCM, outro virou professor de química, eu advogado, e aí acabou. Aí minha família, não, pagode 90, pagode não, que samba não dá camisa pra ninguém. E vai estudar. E aí eu fui pra faculdade, cara. Aí o samba ficou meio que em segundo plano. Ficou lá só na brincadeira do churrasquinho no Só final no de semana. churrasquinho no final de semana, tocando tantã, tocando repique, tocando tamborim, cavaco eu não tocava. Violão também não tocava samba, não. Violão eu comecei assim, tocando essas músicas aqui. Uhum. E eu mandei aqui Raul Seixas, mandei aqui. Mandei Raul Seixas, mandei Luiz Gonzaga. Por que eu mandei esses caras? Porque esses caras pra mim são gênios. Sim. Apesar de Entrou pra história, né? eu estar no samba hoje, porque o samba que me escolheu, não foi eu que escolhi o samba. Apesar de eu estar no samba hoje, esses caras pra mim são, esses caras conseguem fazer uma música com 3 acordes ser eterna. É verdade, verdade. Mas eu tenho minhas dúvidas, por exemplo, nos dias atuais, se a gente vai ter grandes nomes, que nem a gente teve lá na década de 80, de 90, de levar a música que entre para a história da música, assim, que vire referência, que faça com que as pessoas toquem até hoje. Por exemplo, quando me reúno com a família, com os amigos, não sei o quê, e aí você escuta, Cazuza está sempre presente, Sim. né? Músicas que não morrem. Meus filhos, por exemplo,
adoram Legião Urbana Também para gosto. escutar, entendeu? Até hoje é tocado nas escolas, quando você vê a molecada andando com violão, que é mais raro, né? Você vê a molecada ir para a escola levando um instrumento musical debaixo do É braço. mais raro. É mais raro, mas naquela época Era comum. era comum, todo mundo levava um violãozinho, tinha sempre uma rodinha, e aí o pessoal sempre tocando, e as músicas eram sempre a mesma, né? Sim. Aí você vai falar de Nenhum de Nós, Biquíni Cavadão, Capital Capital Inicial. Inicial. Então, assim, nós tínhamos umas referências bem interessantes, né? Rock in Rio agora, você vê o Roupa Nova estourando no Rock in Rio. Eu penso como você, vai ser difícil, porque a música hoje tem prazo de validade. Ela, 3 meses já tá batida. Mas eu acho que ainda vai sair tipo uma Garota de Ipanema ainda, vai sair tipo um. Vai sair um hino sim, mas é de 100 vai sair uma. É mais difícil de você conseguir esse feito nos dias de hoje, porque assim, eu acho que isso também está relacionado, cara, com a maneira como a gente consome informação. Música é informação. É informação melódica, porque você está Sim, usando os ouvidos para você poder alimentar a alma, né? Que a gente fala que a sim. música alimenta a alma. Mas quando você para analisar, hoje a galera está consumindo aí TikTok, que você vê gente doente, tomando muito remédio, né? Tem o famoso Rivotril, que fala que a Sim. molecada tá à base de remédio também, porque nunca se tomou tanto remédio para questões de TDAH, questões de Ansiedade, pânico. ansiedade, síndrome do pânico e etc. Mas isso está relacionado ao quê? Porque assim, existe aquela frustração que você falou, a oferta de informação hoje no mercado é tão alta que você fica desconectado 5 minutos do celular já começa a te dar pânico, porque você vê e fala, o que saiu no portal X, que notícia que tá rolando, qual a novidade que eu não tô sabendo, eu sou o último a saber, por que Sim. que o pessoal... Então hoje você quer ser o primeiro em tudo, né? Você quer ser o primeiro a saber das melhores informações, tem amigos que colecionam inteligências artificiais para cada tipo de coisa, entendeu? Então você vê assim, a pessoa quer ter todas as informações do mundo, então dorme pouco, não aprecia os momentos, que eu falo, quando a gente está nesse momento bacana aqui, Uma resenha. essa resenha, batendo um papo, eu sempre digo a mesma coisa, você tem que apreciar, né? Tem que parar Sim. tudo que está acontecendo lá fora, Viver, desfrutar, né? você tem que desfrutar, você tem que aproveitar, né? Eu penso como você também, mas isso aí, a música é um reflexo da sociedade. Por exemplo, sociedade doente, música doente. A sociedade hoje está doente. A sociedade hoje está violenta. A sociedade hoje não lê mais como lia antigamente. Não pegava livro para ler série. Eu fui criado lendo série Vagalume. Eu lia de tudo. Tanto que me formei advogado aos 23 anos. E a sociedade hoje não lê. Não tem paciência para pegar um livro, para ler um romance, para ler a Bíblia, para ler. Sabe? E aí a sociedade doente, a música vem no embalo. Na década de 80, que saía esses rock maravilhosos aí dos anos 80, era outra pegada. A galera. Tô até parecendo saudosista, assim, né? Falando do que foi. Não, mas é verdade, acho que é legal essa comparação. Mas hoje também tem coisa boa, só que é mais rápido, né? Tudo tem prazo de validade. Eu vejo meu filho vendo vídeo no TikTok, 3 segundos ele já passou. Mas esse é o ponto que a gente estava falando. Eu tenho muito hater, né? Sim. E aí os haters, não sei como é que você lida com isso, mas eu tenho uns haters. Você tem haters também? Não, que eu saiba. Não, Mas se eu tiver, eu vou ignorar. eu não ignoro, eu respondo. Eu gosto de conversar com os meus haters, porque assim, o hater é que tem comentários mais ácidos, né? Sim. Que daí ele fala, você não devia ter feito isso, você não devia ter falado aquilo, você não... eu não gostei dessa pergunta assim, não gostei da pergunta assada e assim por diante. Mas eu falo pra você, eu bati papo com uma pessoa específica que ela virou pra mim e falou assim, eu tenho 250 mil seguidores no TikTok. Aí eu falei, pô, que legal. Ela falou, eu preciso te ensinar algumas coisas. Você ser um pouco mais rápido. Rápido para fazer a abertura do programa. O programa tem que ser mais curtinho, que não sei o que, tá. Eu falei, tá. E deixei ela falar, ela foi explicando. Ela virou e falou, porque assim, a geração TikTok é 10, 15 segundos, se não Já prender foi. atenção, ó, o dedinho vai lá para cima. Aí eu respondi ela aqui. E eu falei assim, quem disse que eu quero que os seguidores do TikTok apreciem o meu trabalho? Já começa por aí. Não é o Porque seu público, não é né? meu público. Eu acho que assim, a gente não é uma questão de ser arrogante, mas a questão é a seguinte: se a pessoa tem pressa,
de consumir um conteúdo, tá no lugar errado, cara. Porque aqui é para você Faz sentido. aproveitar essa resenha. Por exemplo, as pessoas que estão agora assistindo a nossa edição, elas com toda certeza vão apreciar e vão para refletir. A gente está levando, se de 1h40, 2 horas de programa, a gente conseguir fazer com que a pessoa reflita em um ponto, a gente já ganhou. Já ganhou, é verdade. Por isso que tem o Setembro Amarelo aí, tem muita gente com doença mental, ansiedade, pânico, depressão, e aí eu falo que a música liberta, a música salva, a música é uma terapia, a música retarda o Alzheimer, porque você tem que ficar decorando a cifra ali, ó. Verdade, né? Eu falo, não, deixa eu desenferrujar os dedos, retardar o Alzheimer, porque eu tenho que lembrar a sequência de nota, né? Não, e outra, quando você, comprovadamente, os médicos já mostraram como que é o cérebro de uma pessoa que toca música e comparou com o cérebro de outra pessoa que não toca nenhum instrumento musical. Eles têm áreas ativas diferentes. Tá vendo? Então, Eu sabia disso. entendeu? Porque o que acontece? A gente tem que ter coordenação motora. Sim. Primeiro que você tem que ter boa lembrança para lembrar as posições. É. Segundo, você tem que ter agilidade nos dedos para você poder trocar Sim. a posição. Terceiro, você tem que ter ritmo. Tem que ter ritmo. E o quarto que é o mais difícil, se você for afinado ou não. Mas você sabe que esse negócio de afinação hoje em dia nem tá tão valorizado, porque criaram um negócio, tem até uma série na Netflix, um capítulo, eu não sei se é na série que fala do pop, tem lá um episódio que fala do autotune. Uhum. E acabou com a afinação. Então. Quase ninguém canta mais com a voz original, é tudo tunado. Então, aí tem o autotune e tem um outro também que é o... Capaz, esqueci o nome, enfim, não vou lembrar agora. Porque quando você vai para o estúdio, você escuta muito essas duas palavras. Que é o fantasma de todo cantor, né? Sim. Que ele vira e fala, teve que usar. Então, quando eu estava no estúdio, eu escutava lá os cantores. Usou na minha voz? E aí o produtor musical falava assim, cara, uma coisa ou outra sempre tem que ter um... É como se fosse um martelinho de ouro. Tem que dar um totozinho num tom aqui, um tom ali. Quando você vai ver o cantor ao vivo, é completamente diferente. Sim. Eu vi, inclusive, acho que foi Evanescence que eu vi agora no Rock in Rio, cara. Eles foram. A voz dela é maravilhosa do estúdio. No estúdio. No ao vivo, ela tava com a voz rouca, uma voz diferente, uma voz mais grossa, que não sei o quê. Então aí você consegue ver e evidenciar a diferença que é de uma produção em estúdio e uma produção, vamos dizer assim, ao vivo, né? Quer dizer, falar o pau no gato, fazer coisa, quem sabe faz ao vivo. Exato. Mas aí eu falo para você assim, essas diferenças, elas são gritantes, né, cara? Sim, eu valorizo muito o orgânico, o rústico. Eu ainda não gravei, mas eu tô pretendendo gravar e eu quero gravar simples. Eu não quero muito como você. A gente estava conversando nos bastidores aqui, sem muito frufru. Porque senão você, ao vivo, você não vai entregar aquilo que está gravado. Verdade. E aí vai cair o nível. Mas eu penso da seguinte forma também. Tem gente que prima muito por questões de qualidade. Uma das coisas que a gente estava conversando em off é a minha preocupação em termos de boa iluminação, boa captação de vídeo, boa captação de áudio. O cenário, né? Então você tem um cenário bacana para você proporcionar para as pessoas, porque assim, o que eu recebo de feedback é assim, Rubão, eu me sinto sentado na mesa com vocês nesse bate-papo. Isso é legal. Exatamente. Isso Esse é o legal. segredo do apresentador, que eu também sou. Eu fui na TV São Caetano, a Riete apresentadora, eu falei, Riete, estou pensando em partir para esse meio também. Ela falou assim, eu vou te dar uma dica. Deixa o convidado se sentir à vontade. É o seu papel como apresentador. Deu certo. Levei para os meus programas esse conselho e o convidado. E eu tô à vontade aqui, viu? Valeu, tô bem à vontade aqui. Essa é a nossa função. Eu falo para você que toda vez que um convidado fala para mim, pô, Rubão, tô me sentindo em casa. Boa. E particularmente você é diferente em termos de convidado, porque você já conhecia meu trabalho antes, né? Sim, eu assisti, gostei. Aí quis participar. A sua assessora entrou em contato e eu virei e falei, pô, que bacana. Ela falou, ele já conhece o seu trabalho, já assistiu algumas edições, e eu falei, que legal. Porque eu falo para você assim, a gente produz, mas
a gente não sabe quem tá assistindo, né? É igual a música. Alguém do outro lado lá tá ouvindo, tá curtindo. É igual a palavra de Deus também. Diz que não volta vazia. E a música não volta vazia, o podcast também não volta vazio. Não, Às vezes a gente tá falando pra uma pessoa que tá em depressão agora, que tá passando mal, aí ela fala, pô, esse cara falou de música, eu acho que eu vou pra música. não. Eu vi um cara, acho que é do Jota Quest, ou do NX Zero, não sei, pegou o violão, depois pegou o cavaquinho. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, o cara toca violão e cavaquinho. Eu quero isso pra mim. Eu vi na televisão. Poderia ter visto no podcast também. E aí, olha como essas coisas, né, motivam a gente. Você vê, eu gosto de fazer link entre convidados, mas sem colocar eles juntos. Mas, por exemplo, links que eu achei interessante. Eu trouxe o Teles, que é especialista em Lei Rouanet, que fala sobre projetos culturais. Sim. Ele veio aqui falar, por quê? Porque eu já tinha recebido o Fabinho do Raça Negra. Eu assisti. E aí eu trouxe o Brilhantina também, do Exalta. O Exalta assisti também. E eu escutei uma frase dos dois que ficou marcado em mim, que foi: a música me escolheu. Sim. Você falou isso também. O pagode me escolheu. Por quê? Quando ele falou isso, ele falou assim, pô, eu morava no extremo da Zona Leste, os dois moravam no extremo da Zona Leste, o Fabinho era na Vila Matilde, um pouco mais pra cá, mas o Brilha era bem mais pra lá. Inclusive, como eu morei lá também, o Brilha falou, eu morava bem mais pra lá. E aí ele pegou e falou, pô, foram umas caixas de som alta que o vizinho colocava, e eu parava pra escutar e falava, cara, que da hora isso aí e tal, não sei o quê. Cara, hoje ele é chamado de mestre do cavaquinho. Toca muito. E aí você fala, cara, pra chegar nessa trajetória, né, que você falou, dessa jornada, pra chegar nesse ponto, quanto que ele não teve que se dedicar, né, cara? E outra, é hora de ensaio. Uma frase comum entre eles foi: se eu não tivesse ido pra música, podia ter feito qualquer outra coisa errada, porque perdi vários amigos, né, que foi pro caminho errado, na caminhada deles, etc. E aí você vira e fala, cara, a música salva. E aí você fala assim, Lei Rouanet, o projeto da Lei Rouanet, que foi uma coisa que a gente discutiu bastante, é que a Lei Rouanet era para desmistificar essa questão da polarização, que aconteceu bastante, né? Que deveria falar assim, quem utiliza a Lei Rouanet é folgado, é pilantra, vagabundo, não sei o que. E aí você vira e fala, tem esquema com o prefeito, o governo. Exatamente. Aí a ideia era mostrar que o projeto bem aplicado, ou seja, quando você pega o recurso financeiro que está destinado para a cultura e você vai lá e coloca nas escolas para poder tocar música, aprender um instrumento musical, e você salva um monte de criança. Verdade. Não, eu acredito nessa lei. Eu ainda não usei, não consegui vender nada, nenhum show pela Lei Rouanet, mas já fiz curso e pretendo sim usar. A Lei Rouanet é mais voltada, por exemplo, para você montar um espetáculo, para você poder sair em tour, né? Mas quando você fala, por exemplo, da Lei Rouanet para você poder fazer produções artísticas, projetos de teatro, essas coisas, ele basicamente, pelo entendimento que eu tive, né, nesses estudos, é que ela anda ombro a ombro com o esporte. O esporte também? O esporte porque o que acontece? A Lei Rouanet, obviamente, que ela não subsidia projetos esportivos. Existem outras leis para isso. Mas a questão é, a cultura e a arte, ela está ombro a ombro. Ou seja, do mesmo jeito que o esporte salva pessoas, a música também salva pessoas. São artes, né? A música, o esporte para mim é uma arte também. A dança também é uma arte. Tem a lei também Aldir Blanc, que muita gente conseguiu aí pegar carona nessa lei aí, vender muitos shows, fazer muitos espetáculos. A lei Paulo Gustavo também. Eu, como advogado, deveria saber as 3 de cor, mas não sei não. Não, mas é que eu falo, ninguém sabe tudo, cara. E isso também não reflete se somos bons ou se somos ruins. O importante é você ser bom naquilo que você faz. Falando em advogado, olha só. Luiz Airão, advogado e músico. Olha que legal. Eu aprendi isso lá no programa do Boca, Boca Nervosa, que é lá da minha cidade de Osasco. Um abraço pra galera de Osasco, um abraço pra minha produtora Cacau, que ele falou agora, que fez a ponte aí. O Boca falou pra mim, olha, o Luiz Airão é advogado, o Dudu Nobre é advogado do samba. Olha que legal, cara. A Paula Lima também é advogada. Então tem muito advogado que a gente quer ir pra cá, mas a música fala, não, vem pra cá. Te puxa pra cá, te puxa pra cá. Mas seguindo a trajetória, a gente estava falando dessa questão de você ter se formado, né, você ter estudado, e eu achei bem interessante.
Aí você foi pra música. Por que Tucano do Pagode? Sim, Tucano, nesse grupo que eu tinha em 90, no auge do Pagode 90, É, ninguém tinha nome, era tudo apelido. E na nossa época tinha bullying também, mas a gente levava de outra forma. levava de boa, né? Aí eu vou falar o nome dos integrantes do grupo. Era Ceará, era Macarrão, era Pica-Pau, era Bacalhau e Tucano. Nome zero. Tucano por causa do nariz. E pagode eu não sei por que alguém colocou pagode, porque eu nem toco muito pagode, é mais samba, né? Mas aí ficou Tucano do pagode por causa do nariz. E aí pegou. No começo eu não gostava, mas eu falei, sempre Mas que dói menos, né? e eu vou falar pra você. Nessa época, você me fez. Vou voltar ao passado agora, é o seguinte. Os apelidos que mais pegavam é aquele que você mais odiava. Eu não Você chegava, tinha gente que chegava a brigar, cara, porque não gostava do apelido. E aí o pessoal falava, vamos tirar aquela Vai casca ficar. agora. E ficou. E depois a pessoa se acostumou. E aí quando você, óbvio, a gente sai pro mundo, né, e estuda, casa, cria família e etc, forma uma família. Aí você eventualmente volta a se encontrar com a pessoa vem falar com você e fala, ô, como é que está, seu Rubens? Falei, você me conhece. Aí vai lá falar apelido. Eu não falo, eu não vou falar meu apelido, porque se eu falar vai pegar. E eu odiava esse apelido, mas Pega. o pessoal que estudou comigo no ensino médio era esse apelido que o pessoal falou, porque pegou. Eu tinha também lá o coxinha, o reco-reco, o pudim, o azeitona, e aí vai o boca, e o cebola. Tinha sempre o cebola. E aí, sempre tem um gordão também. o bacon, esse daí a gente chamava de bacon. Aí hoje é gordofobia, se chama gordo. Mas é o que eu falava. Cara, e a galera levava de boa, de boa. E aí não tinha essa de briga, lógico, ficava chateado. Quando você ficava mais. Mas entrava na resenha, na brincadeira, né? Exato. Dava o troco com o apelido também. Exato, e aí você vê que hoje a molecada já parte para outros lances, né? Hoje já. Pessoal, você acha que o ambiente da escola muitas vezes é mais seguro? Inclusive, eu quero trazer aqui, eu estou fechando com a diretora de escola, para ela vir aqui, para poder falar a respeito desse negócio de adolescente que invade colégio, sabe? Que começou a acontecer, que a gente achava que acontecia só nos Estados Unidos. Sim, de fazer barbaridade, Exatamente. creche, essas coisas. É bom focar na saúde mental, né? Sem dar muito ibope para essa parte do crime em si, para não. Sim. Não dá gatilho, né? Exato. De alguém cometer. Mas você vê que mudou, mais né? que prevenção, né? Mas você vê que mudou. A televisão já começou a não dar mais os nomes. Não pode. Porque a galera tava começando a correr atrás de fama. Sim. Uma fama estranha, né, Uma cara? fama, né? 5 minutos ali. É uma má fama. E outra, você vê, eu acho que é legal você fazer você ser bom, estudar para ser talvez o melhor daquilo que você saiba fazer. Sim. Que isso vai te trazer ibope. Isso vai te deixar famoso. Sim, né? é verdade. E outra, com a internet a gente fala que hoje os 5 minutos de fama que falava lá atrás existe para todo mundo. Sim, todo mundo né? tem. Tem que saber aproveitar, né? Às vezes a pessoa usa pro mal, mas você não vê o cara que matou o John Lennon? Que passa na cabeça de um cara matar o próprio. Que ele era fã, né? Fãzaço, né? Ele era fã, tipo, não dá pra entender, né? Então. Mas acho que o cara quer entrar pra história mundial e assim. É doença mental. Para mim é só isso que dá para entender, seria uma doença mental, porque uma pessoa em sã consciência não iria fazer nada de errado para ninguém, né? Não me passa pela cabeça passar a perna em ninguém, não me passa pela cabeça também prejudicar ninguém, porque eu acho que assim, é melhor você construir amigos, né, e aumentar a galera que te admira, porque a reputação é uma coisa tão difícil de você construir e destruir em 5 minutos. Rápido, é verdade. Você colhe o que planta e tem que deixar um legado, né? Principalmente para os filhos. Exato. Né? Tem que fazer um mundo melhor, dando exemplo para o filho e falando para ele que ele tem que ser uma pessoa melhor no mundo. Só assim a gente vai conseguir mudar o mundo em casa, né? Isso que você falou é uma realidade. Por exemplo, quando você tem filhos? Tenho um, Lucas, 12 anos, beijo do pai. É isso aí, Lucas. Ó, seu pai tá aqui comigo, 12 anos de idade, e eu falo para você, ele vai assistir isso, e ele assiste você nos seus programas, e você também trabalhando, te ajuda, tal, não sei o quê. O que você acha que vai passar na cabeça dele? Que ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer fazer algo que seja maior do que o trabalho e a obra que você faz. Sim. Entendeu? E isso é o que eu falo, deixar bons exemplos, né? Agora, se você também anda no caminho errado, o que você vai deixar para seus filhos de exemplo?
Meu pai era um cara que andava na caminhada dele toda errada, que não sei o quê. Eu vejo algumas coisas aí, tipo, pai e filho que estão no mesmo presídio. Você fala, gente, como pode? É verdade. Né? Já vi casos assim, pai e filho vendendo droga junto. É horrível. Você é advogado civil ou criminal? Eu me especializei em criminal, É. mas eu ainda faço aí um inventário amigável, uma separação amigável, uma pensão alimentícia, ainda. Antes de virar crime, porque se você falou virou crime, eu já tô ali também. Também se der ruim, também tem café no bule para defender aqui. Oh, caramba, cara, que legal. Aí você foi lá virou tucano do pagode. Isso. E aí você primeiro aprendeu violão e depois você aprendeu cavaco. Primeiro aprendi violão, fiz 3 meses de aula com um professor vizinho que era maestro do exército, Quinho, perdi o contato dele, era sargento. E ele ensinou violão clássico. Não pode bater não, tocar igual eu bati aqui. Tinha que tocar dedilhado, ler partitura. Tá. Hoje eu já esqueci, mas eu aprendi a ler partitura, aprendi violão clássico. Fiz 3 meses só, eu não gostava do dedão aparecendo aqui em cima, o dedo tem que ser aqui atrás, é coisa de militar mesmo, sabe? Tira esse dedo daí. Eu vou cortar. Cara, eu já tentei tocar cavaquinho e eu olho aí, eu tô vendo aí 4 cordas e o braço dele é tão apertado. É pequenininho. E aí eu falo, cara, já é uma dor, porque eu falo assim, tocar bem é uma arte, porque você vira e fala assim, pra você fala, cara, esse cara tá tocando minha alma. Pra ele tá falando, que dor desgraçada que eu tô sentindo aqui, porque música, todo músico que eu falo, cara, não sei como é que você aguenta 2 horas de show. Ele vira e fala, ser músico é sofrer. Porque pra todo tipo de instrumento musical você sente dor. Se for de sopro, dor na boca, porque você tem que fazer pressão nos ouvidos, etc. Se for na mão, você começa com o cara já tá com o dedo tudo calejado. Caleja. Você dirige? Sim. Então, você tinha vontade de dirigir, mas tinha medo. Sim. A vontade superou o medo. Exato. Né? É a mesma coisa esse instrumento. E eu digo que você tem que ter mais vontade do que qualquer coisa. Dor, medo. E a repetição é a alma do aprendizado. Você tem que pensar, não é que ele toca mais do que ele treinou mais do que eu. Sim. Ele que mais. O Brilha sempre fala que o professor dele de cavaco, que ele estuda até hoje. Sim. E aí o Brilha falou assim, pô, cara, o professor vira pra mim e fala assim, a pressa, ela é inimiga da perfeição. Quem busca pressa fica numa camada da música superficial. Vai lá e faz o arroz e feijão que todo mundo faz. Um estudo mais profundo leva mais tempo porque isso está ligado à dedicação. Então, se você demorar mais tempo para você poder aprender as coisas, quer dizer, se o seu estudo for mais profundo, você consegue chegar no núcleo daquele processo. Isso vai te diferenciar das pessoas. A base é mais forte, né? Porque daí o que acontece? Se você tira horas hoje para você poder estudar, você para durante o dia, você vira e fala assim, de tal horário eu toco cavaco. No mínimo 20 minutos. Se eu não tocar, parece que faltou alguma coisa. Eu toco violão desde os 15, eu sempre falo isso aqui, né? Mas a questão é, não toco profissionalmente, não faço nenhum tipo de apresentação. A gente faz uma brincadeira ou outra, tanto é que você viu aqui no estúdio, eu deixo o violão aqui. O Jorge toca ali. Jorge? Acho que é de Jorge. Sim. E aí eu deixo ele aqui, de Jorge. Aí eu deixo ele aqui, porque vira e mexe, vem um cantor, alguma coisa no podcast, que ele fala, putz, deixei meu violão em casa, tá aqui o violão. Aí, opa, já me salvou. E eu digo mais, Rubão, o palco, ou o show, ou a roda de samba, ou o bar, é para você se divertir. Você tem que ensaiar em casa, ali que é o perrengue. Exatamente. No palco é para tirar onda, é para, opa, vamos... Em casa que tem que fazer a lição. Engraçado você falar isso, porque quem é do meio, né? Eu não sou do meio, mas, por exemplo, o Fabinho, quando ele estava aqui do Raça, ele virou e falou assim, ô irmão, tá com o show na palheta? Tá com o que na palheta? O show. Tá com o show na palheta? Falou, tô. O que significa essa expressão? Se você tá com o show na palheta, significa o seguinte, sua palheta você tá com todo o setlist já na cabeça que vai tocar, não sei o quê. Entendi, já tá tudo... Tá tudo certinho, porque o que acontece? Quando você vai para um show, tem um setlist, as pessoas acham que é tudo improviso, mas na verdade não é. Tem a sequência. As músicas se conversam, né? Exatamente, as músicas se conversam. Entre uma canção e outra,
o artista ainda fala, pô, é maravilhoso estar com vocês aqui, São Paulo, eu amo vocês, que não sei o que, lá. Isso já está previsto no show para ser falado. Então, assim, o show é um espetáculo. Então você é como se fosse um circo. Aí tem você início, meio e fim, né? Início, meio e fim. Né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o Malícia. Aliás, um abraço pro grupo Malícia. Eu vi o setlist deles no palco. Colocaram uma folha ali no palco, simples, mas bem feita, sabe? Uma letra que dá para você enxergar daqui de cima aqui. Aí tem lá os tons, começa num tom, aí tem uma outra sequência, outro bloquinho com outro tom. Falei, nossa, que da hora. É organizado, não é bagunça. Música não é bagunça, não. Música é organização. É igual quem malha também, tem que ter disciplina, né? Disciplina. Mas você malho, sabe que mas... eu achava que o retorno era para a pessoa ficar se escutando, né? Para poder ver exatamente como que o áudio está saindo. Além disso, fica o cara no microfone do outro lado falando assim, isso, agora você vai para Ré menor, sobe para Ré, agora a banda toda subindo para Ré, vai para o Sol, agora vai para Ré, aí ele vai cantando a bola da evolução, porque eu quero saber exatamente qual é a evolução que ele tem que fazer, que tom que ele tem que subir. Sim. E aí ele vira e fala, próxima música, tal, não sei o quê. Esse aí é papel do diretor musical, ou do líder band. Nos Estados Unidos chama líder da banda, diretor musical líder band. Mas tem gente que tem banda que não tem líder. Aí você, por exemplo, o cantor tá ouvindo só o violão ou o cavaco ali. Não tá ouvindo ninguém falando. Tá ouvindo o violão ou o cavaco. Depende muito. Eu não toco nada no ouvido, não. Não? Acho que se eu colocar, me atrapalha. Você se atrapalha. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí você toca profissionalmente, você estava tocando nessa banda, você começou tocando no grupo de pagode? Na finalidade do samba era tudo molecada, 17, 18 anos, aí a gente foi pra cada um seguir a sua vida. Ninguém foi pra música. Ninguém ficou na música. Quem mais durou foi o Macarrão, um abraço Macarrão, que é o do Poder, o André, que hoje ainda toca, mas só que na igreja. Olha que legal. Virou gospel, então o André ainda toca. Os outros não, pararam. Aí eu, na pandemia, peguei o cavaquinho em casa, que eu moro num apartamento. Eu peguei o cavaquinho e falei, não, tem que aprender já. Tem violão, eu vou pegar o cavaquinho. Aí comecei a arranhar o cavaquinho e aprendi recentemente. E tô curtindo, me apaixonei pelo cavaco, mais do que o violão até. Cara, e já tenho até algumas músicas autorais. Posso mandar uma aqui para começar? Vamos lá começar então. Primeiro eu vou mandar uma aqui do meu mestre, que eu sou fã, do Bezerra da Silva. E malandro é malandro, mané, mané, pode crer que é. Malandro é malandro, mané, mané, pode crer que é. Malandro é o cara que sabe das coisas, malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro que não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané, pode crer que é. Malandro é malandro, mané, mané, pode crer que é. Já o mané ele tem sua meta, não pode ver nada que ele cagueta. Mané é o homem que moral não tem, vai pro samba paquera e não pega ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado e faz todo o corre pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado que na vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, vai. Eu vou mandar um autoral aqui, o Cano do Pagode. Essa é em tom menor, hein, que é triste. Essa é de malandragem. Segura aí. Vamos mudar para menor. Chama Na Cara de Malandro Não Se Bate. Autoria própria. Não, na cara de malandro não se bate não. Ninguém mandou você pagar de situação. É melhor encomendar o seu caixão. De novo. Não, na cara de malandro não se bate não. Ninguém mandou você pagar de situação. É melhor encomendar o seu caixão. Ele tava na dele, eu tenho certeza que você não sabia. Bateu no malandro em plena luz do dia. Foi filmado por câmera de celular. Não adianta fugir, cavar um buraco ou se enterrar.
porque a sua hora vai chegar. É questão de tempo, ele vai te achar. Não, a cara de malandro não se bate não. Ninguém mandou você pagar de situação. É melhor encomendar o seu caixão. Só um trechinho. Ah, que bacana. Isso que eu fiz porque tem a segunda parte ainda, mas eu vou deixar em off. É o seguinte, eu como advogado, eu vi que tá meio bagunçado hoje. Porque assim, você fala assim, bateu na cara de malandro, mas tem dois sentidos aí. Pode ser o ladrão, que quando vai abordar uma vítima, além de subtrair o bem dela, ele bate na cara da pessoa, do trabalhador, que tá errado. Tá errado roubar já, né? Mas tá meio bagunçado hoje. E também do policial, que quando vai abordar alguém, ou até mesmo um malandro, um criminoso, bater na cara da pessoa. Então tem esses dois viés. Tem um viés do criminoso, que bate na cara do trabalhador, e tem um viés do policial, que bate na cara do malandro. Os dois estão errados. Entendi. Entendeu? Por isso que eu... Aí a coisa não flui bem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que você se enveredou, então eu já entendi aqui a parte que você começou a tocar violão e tal, e aí depois você estudou, né? Primeiro você estudou, depois você foi tocar violão, depois você foi tocar cavaquinho. Aí, enfim, você entrou num grupo com os seus amigos, que cada um foi para um lado. E aí a pergunta é, quando que você efetivamente começou a trabalhar com comunicação? Comunicação foi assim, uma amiga minha estava fazendo uma rádio, posso falar o nome dela? Jo, né? A Jo, Claro, lá da vontade. 87.9, alguma coisa assim, FM, lá em Cotia. E a Jo estava fazendo um podcast, é rádio, é FM e também de imagem. Ela, você quer vir aqui para falar de direito? E eu estava aprendendo cavaquinho, sabia tocar 4 músicas só. Não precisa gravar, não quer gravar? Vou tocar só mais uma aqui. Olha que pegar música, aqui, peraí. olha que música top. Vamos lá. A Jo me chamou para ir no programa dela para falar como advogado. Eu falei, eu não vou, eu vou com o cavaco. Aí Aí comecei assim. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre quer viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje não menor eu gosto de ser de cor. Naquela mesa reunia a gente, contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, e mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto na mesa no canto, uma casa, um jardim. Mas se eu soubesse como dói a vida, essa dor tão doida não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, onde ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. ele fez pro Jacó do bandolim, quando fala bandolim é do Jacó. Aí ele levou o cavaquinho pro programa da Jo. Falei, Jo, eu quero tocar cavaco. Mas não pede música não, porque eu não tô aprendendo. Só sei tocar algumas. Ela, não, fique em paz. A gente combinou antes. E aí, desse podcast eu fui para outro podcast. E aí fui para outro. E aí foram me chamando. Até que um dos apresentadores do podcast falou assim, cara, você pode ser apresentador. Nunca passou pela minha cabeça. Não, você vai, vou te dar um horário aí, você tá no meio do samba, você começa trazendo os seus amigos pagodeiros para você bater papo com eles. Eu gosto de pagode, eu vou. Mas aí eu falei, não, eu quero um programa de música. Não quero um programa nichado só de pagode. Porque eu tenho um amigo que toca teclado, Jeová. Eu tenho outro que toca violão, que é MPB, o Zeca. Aí eu tenho um que toca sanfona, que é o Abdias. Falei, não, se for só pagode, como que eu vou levar esses Como é que caras? você vai levar essa turma toda, reunir todo mundo? Faz se quiser aí. Aí o programa começou de música, geralzão. Ah, tá. E você não nichou e aí você começou a fazer o programa. Comecei a fazer o programa. E esse programa você começou a fazer ele em podcast. Ele passava na TV local também, banda larga. Um canal, acho que 15 lá da comunidade, lá, tipo o canal comunitário, né? Ah, o canal comunitário. Mas era tudo legalizado. Então tinha passava no YouTube e no canal, acho que 15 da região, lá na Connect Brasil TV. Um abraço para as pessoas da Connect Brasil TV. Sai de lá de portas
deixando portas abertas, de cabeça erguida. Um abraço a todo mundo, seu Adilson, Gabriel. E aí eu fiquei lá 1 ano e 9 meses. Olha que legal. Fiquei 1 ano e 9 meses, meu programa ia ao ar semanalmente, né? 1 hora. E ali a gente levava os músicos da região, que estavam começando, né? Como eu, e aí batia papo com músico, igual aqui, mesmo formato. Entendi. E aí, essa foi a primeira onda, vamos dizer assim. Sim. Então você primeiro começou num podcast e esse podcast passava na TV. Isso. Como que foi para ir para o rádio e aí a sua evolução nessas plataformas? Você continua com o podcast hoje? Você está fazendo programa de TV hoje? Sim. Qual que é a TV que você está trabalhando? Aí num desses convidados do meu programa, eu levei uns DJs dos anos tocar flashback, né? Daquelas poperô da nossa época, né? Aqueles Poperô, né? faz tempo que eu não escuto esse termo. Os poperô, tal, os putz. Aí eu levei um DJ, o DJ falou, cara, eu tô com um programa numa rádio web lá em Osasco. Você não quer conhecer tal? Aí o dono foi no meu programa lá da TV e falou, cara, a gente já teve um programa de pagode aqui há muitos anos, você não quer voltar não pra... Falei, beleza, me ensina aí, não tô fazendo nada, sábado mesmo, eu vou lá. Porque se é de eu ir num lugar e ouvir música ruim, eu prefiro eu colocar as músicas que eu quero ouvir. Pelo menos são boas, né? E aí também eu tô todo sábado à tarde na Web Rádio New Times. Lá a gente ainda vai abrir uma estrutura para trazer o público, que a gente não tem ainda o local para receber ninguém, né? Porque é bem pequenininho, rádio é pequenininho, né? Geralmente é bem pequenininho e a gente vai expandir. Eu vou fazer 1 hora de rádio e 1 hora de bate-papo e entrevista também, no mesmo formato. E aí eu tô na Web Rádio New Time, chamado programa Clube do Pagode, todo sábado das 2 às 4. Aí eu toco música autoral também. Se a galera me der uma música, fala, ô Tucano, toca lá no seu programa lá, minha música. Eu toco, não tem jabá lá não. Toco, filmo, sabe, faço live, faço corte, falo pra galera, aí, a sua música tá tocando na rádio e tal, o cara vira, pô, da hora. Aí meu irmão que tá em Londres clica lá e consegue ouvir, porque é rádio. Sim, Web, minha irmã que está em Portugal consegue ouvir. E é um barato fazer rádio, né? Eu comecei no programa da Jô, no rádio. E aí depois eu fui para Connect Brasil TV e agora eu voltei para a Rádio Web e da Rádio Web TV Granja Viana. Ah, legal. Conta aí pra gente como é que começou esse projeto da TV Granja Viana, que entendo eu que ele tem uma estrutura superior à estrutura que você teve da primeira experiência com TV, né? Sim, tem. Lá na Granja Viana, como que surgiu esse convite para falar assim, pô, Tucano, já conhece seu trabalho, vem pra cá. Como que aconteceu? Se quiser conhecer tudo isso que eu tô falando, quando tiver para aqueles lados lá, vai ser uma honra te levar. Legal. Aí o diretor da Granja, ele assumiu como diretor, mas ele era apresentador também, igual a mim. O nome artístico dele é Bagaceira, mas o nome dele é Nascimento. O Nascimento é formado em jornalismo. Olha que legal. O Nascimento é jornalista, e ele falou assim, ô Tucano, eu tô assistindo o seu programa lá na Connect lá, você não quer pegar um horário aqui na TV da Granja? Eu já tinha ido na TV da Granja como convidada, né? Aí eu curti muito lá, falei, nossa, que estrutura, será que um dia não, né? Não... É um sonho, né? Até filmei. E aí ele chamou. Eu falei, ó, só que eu tenho contrato. Eu tinha contrato na Connect Brasil. Eu falei, ó, espera acabar meu contrato. Beleza, tal. Você sabe, às vezes a gente, como apresentador, a gente tem um espaço, né? O espaço é nosso. E a gente é responsável pelo que fala naquele espaço, pelo que vende, é responsável por tudo. Então aí ele falou, ó, quer pegar um espaço aqui na TV da Granja? Eu vou fazer a parte... de produção para você, e ele manja muito de som, sabe? Aí ele falei, da hora, vai ser uma honra. E aí tô lá na Granja, já vai fazer uns 4 meses só. Ah, é recente. É recente. Ah, entendi. Aí eu tenho o meu podcast no meu escritório, faço um podcast lá, e aí eu falei, olha, ele falou, só que você não pode, questão contratual, você não pode ter um programa com o mesmo nome. Aí eu falei, mas eu já tenho um programa do Tucano. Aí ele falou, aí dá conflito, né? Eu falei, posso mudar para resenha do Tucano? Questão contratual, né? Aí ele falou, pode. Eu falei, mas eu vou levar os dois paralelos então. Porque como o meu programa é mais Mas simples, os logotipos dos programas, eles são... tudo diferente. Ah, tudo diferente. O estúdio, o formato, tudo é diferente. O da Granja é um formato mais musical. Você leva um grupo e eu sou apresentador de um programa musical. Uhum. Eu sou apresentador de um programa musical. O resenha, eu sou podcaster. Ah, tá. Eu sou entrevistador, a gente bate papo,
eu levo um só, eu levo um pandeiro, eu levo um violão, Tá. eu levo um cavaquinho, eu levo um jornalista, eu levo uma radialista, eu levo você, por exemplo, pra gente bater um papo igual a gente tá batendo aqui. Aham. Não necessariamente tem música, é um podcast. Entendi. Mas aí, quando precisa levar um grupo, uma banda, um trio de forró, aí opa, é lá na grande. Aqui nem cabe. Entendeu? Ah, tá. Vira tipo um laboratório. O resenha é um laboratório O para ir que pra você grande. atrai, você leva. Agora, assim, em termos de medição e aferição de audiência, como é que você faz? Hoje, por exemplo, você recebia relatórios, por exemplo, para saber como é que estava a audiência da primeira emissora de TV lá, da comunitária, com essa estrutura que você tem na Grande Viana? Sim, na TV a gente via pelo. A TV era YouTube Uhum. e o canal local. Canal local eu nunca procurei saber a audiência. Nunca. Nunca procurei saber quantos mil tava assistindo. Mas sabe por que que eu falo? Não é uma questão nem de vaidade. Eu acho que assim, o mundo é feito de métricas, Sim, de números. Você precisa ter referência. sim. Porque o que acontece? Toda semana, o Vladimir está acostumado. Passou a edição do nosso programa lá em Minas Gerais, eu já ligo para ele para perguntar. Eu falo, cara, como é que foi a audiência hoje? Aí, pô, subiu a audiência pra caramba. O programa, o tema de hoje foi pipoco. Top. Aí tem semana que ele fala, pô, cara, não sei o que aconteceu hoje. Caiu. Não, mas eu Não não tenho, aconteceu de cair tanto, mas não tenho essa pilha, é, não. eu tenho essa pilha porque é o seguinte, e isso serve como radar para saber exatamente, para você, assim, não virar terra de pessoas que são leigas, né? Porque daí você Sim. vira e fala assim, qual que é a intenção? Primeiro, trazer pessoas que vá agregar alguma coisa. É. Não, essa preocupação eu tenho, de levar Tá? conteúdo. A audiência Levar- é consequência. Então, a audiência é consequência, mas a questão é o seguinte, por exemplo, eu posso estar com uma pessoa extremamente bacana, que nem você é um cara super profissional aí, que tá fazendo um monte de coisa bacana, né, produzindo um monte de coisa legal, trabalhando com televisão, e aí eu falo para você assim, quando você oferece uma estrutura profissional, você precisa levar um conteúdo profissional. Sim. Porque se você leva uma pessoa, por exemplo, não tive nenhuma ocorrência de trazer nessas 50 edições, 51 com você hoje, de trazer um Boa ideia, hein? convidado, Ó, já é um boa sinal. ideia, em homenagem ao Palmeiras, né, cara? O É título homenagem de a 51, Pinga também. a homenagem ao Palmeiras, aí que Eu fala que entendi. deu o título lá de 51. Mas aí eu falo pra você o seguinte, a pessoa chegar aí e sentar na sua frente e ela não dançar a música com você do dois pra lá, dois pra cá, entendeu? Esse é o problema. Entendi. Então, assim, o que eu vejo é que, primeiro, você precisa estudar a história da pessoa, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu tô preparada pra ir. Aí você vem e Mas não fala, rende, aí o papo não rende. porque daí você elabora, e aí a pessoa Não rende. não Não rende. desenrola. Já aconteceu Meu comigo Deus. várias vezes. Eu vejo como desafio. Já aconteceu de elaborar, por exemplo, uma pergunta para uma pessoa que demorou uns 2, 3 minutos para perguntar e a pessoa respondeu sim, não. Aí você fala, pô, Se me quebra, quebra. né? Te quebra, né? Mas isso acontece até com famoso, viu? Já Não, vi muito lógico. famoso aí que o cara é bom em cima do palco, mas para falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Então o cara é um monstro no cavaco, no violão, na voz, mas para falar às vezes não desenrola. Mas eu não fico nessa pira de audiência porque eu vejo tanta coisa ruim na TV de gente que tá buscando audiência, aí apela. É igual medir pressão. Você começa a medir, aí você fica, putz, eu vou medir para ver quanto tá. Aí você meio que vicia no negócio. Não, verdade, Se mas você começa a acompanhar os números, você vai viciar. Aí daqui a pouco, quando você menos esperar, você vai estar apelando para aqueles números. E eu não mas eu quero vou te entrar nesse vou te caminho. oferecer uma visão um pouco diferente disso que você está colocando. A minha visão é assim: se você começa a fazer um trabalho e o seu trabalho começa a ter uma aceitação boa, é que nem música. Sim, O que vai acontecer? Você vai ter mais pessoas que vão estar te assistindo. Quanto mais pessoas assistindo, você pode não perceber, mas não estou falando que isso aconteça, mas você pode não perceber. Aí o dono da emissora, o diretor da emissora, começa a colocar propaganda no seu horário, porque é o horário que tem mais audiência. É. Ele ganha, mas não te dá. Entendeu? sim. Aí alguém começa a ganhar em pró do seu trabalho, de tudo que você está oferecendo. Porque creio eu também que você deva ficar se preocupando, por exemplo, que roupa eu vou,
qual é o acessório que eu vou utilizar. Eu uso a mesma. Então, eu tô falando assim, a questão é, por exemplo, cenário, o que dá para melhorar. Que nem hoje você chegou aqui, uma das coisas que você me mostrou foi, pô, Rubão, legal. Top, viu? Você que tá em casa aí, ó. Você falou, caramba, cara, eu quero comprar, quero fazer essas câmeras, quero não sei o que e tal. A gente tá conversando de aplicações, de aplicativos e etc. Você falou, então, a gente usa o aplicativo XYZ e a gente tava conversando e a gente fez umas trocas. E aí a gente tava conversando e eu vi que você teve uma preocupação que você virou e falou assim, eu posso fazer uma transmissão aqui e tal, não sei o que, mas assim, não vai concorrer, que não sei o que. Eu falei, cara, fica à vontade. Eu só parei porque a bateria tá acabando, mas eu gosto. Eu vou fazer um pouquinho no Instagram então. Não, então, mas é que eu falei, fica à vontade. Porque o que acontece? Não é uma questão de concorrência, foi o que eu falei, eu gosto de compartilhar informações. Sim. E eu gosto de propagar conhecimento. Sim. Se não for esse o propósito, eu nem faço. Entendeu? Então, a gente estava trocando algumas experiências aqui que eu achei interessante, nesse sentido mesmo de fazer com que as pessoas tenham conhecimento de como funciona. Porque você vira e fala, caramba, que da hora, olha, o espaço é pequeno, mas a impressão que dá na TV é muito maior. Sim, as pessoas falam mesmo. Nossa, eu pensava que era maior e tal. Mas eu olho as visualizações, o número de visualizações, eu acompanho. E olho a concorrência também. Eu olho, mas não que eu tenha que aquilo seja só como termômetro, sabe? Porque, por exemplo, seu podcast, vamos supor, passa no segunda noite. Quais outros podcasts passam no segunda noite? Quais as visualizações, número de visualizações? Mas é que assim, a internet te dá liberdade. Internet, para mim, conteúdo de podcast é igual a Netflix. Tá lá, você assiste a hora que você puder. A hora que quiser, E eu assisto vários. Entendeu? E assisti o seu, eu estou aqui. Exatamente. Mas é que eu falo pra você assim, de verdade, para pensar comigo. Se o meu podcast, a edição fosse no mesmo horário que o seu, qual é o problema? Eu não estou preocupado se a pessoa vai assistir o meu ou ela vai dar preferência pro seu no mesmo horário. Por quê? Porque acabou o seu, ela pode dar play no meu. Sim. Ela pode assistir o meu e dar play no seu. Então eu falo para você assim, eu já recebi um grande amigo, Serginho, que tem web rádio também, uma rádio Web Felicidade. Eu acho que é isso, Serginho, não me xinga não, porque toda vez ele fala o nome direito, caramba, que não sei o quê. Bate um homem, mas não erra o nome. Exatamente. O nome do aí nome. Ele veio aqui, eu tava te falando, ele lançou um estúdio, ficou top demais, cara. E ele montou uma estrutura onde são 3 apresentadores para um convidado. E tem hora que lá é que nem coração de mãe, tem 10 pessoas na mesa. E cabe, é legal pra caramba. E outra, ele fez uma cozinha anexo, porque daí muitas vezes o pessoal vai lá e vê chefe de cozinha para poder fazer um pratinho lá pra galera. E aí, cara, fica nos bastidores. O padrinho dele de lançamento foi o Leão Lobo, que veio aqui com a gente também no podcast. E o Leão foi no pod dele e fez um trabalho que eu chamo de trabalho reverso. O Leão Lobo sentou na mesa deles e fez o primeiro programa entrevistando eles. Que legal. Depois ele foi lá com um papel de convidado. Eu achei fantástico a ideia. Uma sacada, né? Uma sacada. E assim, falei, cara, pode mandar um link, a gente divulga aqui para assistir, entendeu? Porque o que acontece? Não tem essa de concorrência, porque eu falei, todo mundo tem seu espaço. Você pode ter uma estrutura de podcast, como você tem, eu tenho a minha. O que difere um do outro é a maneira de fazer. São pessoas diferentes, com propostas diferentes. Públicos diferentes. E assim por diante. Pode até ter públicos iguais, porque quem gosta de podcast, assistem vários tipos. Hoje eu estou produzindo podcast de outras pessoas, que nem a gente estava conversando. O Brilha vem aqui, faz o de samba dele. Assistindo o Brilhantinho. O seu Bebelier vem aqui para poder fazer o de vinho. Fala a respeito de vinícolas nacionais. E todos os outros que eu vou dirigir, que porventura vierem no estúdio para poder trabalhar. Porque é uma questão de você gostar de trabalhar com esse tipo de coisa. E eu gosto de bater papo, gosto de resenha, gosto de ouvir histórias, experiência. O sábio aprende com o erro dos outros também, né? Então eu gosto de aprender, de ouvir. E é muito da hora essa questão de podcast. Eu olho as visualizações. As visualizações eu olho. Porque lá na TV da Granja, a gente tem YouTube e TV local. TV local também não tem acesso, não fico nessa pira, quantos mil estão vendo, tal. Isso aí eu não tem aquele ibope igual tem nas TVs. Não tem, eu não procuro saber. Mas as visualizações eu olho.
TV da Granja é YouTube. O meu resenha eu faço no YouTube, no Facebook, no TikTok e no Instagram. A TV da Granja, ela é uma emissora de TV ou ela tem o nome de TV da Granja e aí ela passa no YouTube? Ela passa no YouTube e ela é local também, banda larga. Ah, local banda larga, mas é um canal de televisão. É canal de televisão. Ah, não, entendi. Não, porque hoje as emissoras que não têm aplicativo próprio, que custa caro, né? Por exemplo, Sim. Globo tem o Globoplay, Record, tem o Play Plus, Play Plus, é. e agora o SBT também está oferecendo, né? Sim. O dele lá é o SBT, eu não lembro se é o SBT Online, que é totalmente 100% gratuito, mas a questão para quem não tem isso, a emissora de televisão, ela cria um canal dentro do YouTube e ela vai colocando os programas lá. Sim. Por quê? Porque ela vira e fala assim, você perdeu o programa no dia que passou na televisão? Não tem problema, assiste aqui. Porque senão você vira e fala, passou na televisão, mas se perdeu com o tempo, porque passou na semana e não vai ter reprise do programa, a pessoa não tem oportunidade para assistir. Sim. Né? E eu assisto muito podcast, você sabe de quem? Do Boni pai, do velho mesmo, que trabalhou na Globo por muitos anos. Aprendi muito sobre TV com o Boni. Cara, ele é um... E agora que ele saiu da Globo, ele começou a falar. Enquanto ele estava na Globo, ele não falava. Eu vi ele falando do falecimento do Silvio Santos, ele falando que o Silvio emprestou dinheiro para a Globo para poder pagar. O Boni é um gênio. Tem aquela personalidade forte dele, mas é um gênio na comunicação. O Silvio Santos também era, né? Outro que eu admiro como apresentador é Celso Portiolli também, na minha opinião, é um bom apresentador. Tá num exercício forte aí agora, né? Agora vai. Porque tá ali, ó, tendo que segurar as coisas e tá no ar o tempo todo, que não sei o quê. Vai passar por turbulência, mas o programa dele, por incrível que pareça, é um dos mais assistidos do SBT, de Ibope, assim, de audiência, é o do domingo, do Celso Portiolli. O Ratinho também tem uma audiência gigantesca, Sim. né? Fiel ali. E o SBT já tá quase que em terceiro lugar, né? Muitas vezes já tá em terceiro lugar, já chegou a ficar em segundo, primeiro. Ele ficou bastante tempo em segundo, mas tem programas que ele já tá, por exemplo, eu vi lá que a Patrícia Bravanel, lá, que é o programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel, ela chega a ganhar em alguns momentos. Então, o que eu falo assim, a briga do segundo lugar fica entre Record e SBT. Sim. A Globo é Globo, né, cara? É uma outra estrutura e, enfim, quando você fala de emissora mais rica e te proporciona outras coisas. Sim. E por quê? Porque aglutina muita audiência. Mas a questão é, quando você consegue fragmentar, o que eu achava muito interessante do Silvio Santos, que ele falava assim, você não precisa trabalhar para ser o primeiro, cara. Você pode trabalhar para ser o segundo e tá tudo bem. Você pode trabalhar para ser o terceiro, Sim. tudo bem. Você pode trabalhar para ser o quinto, tudo bem. Mas seja. Então. Faça, né? Como eu falo, eu não fico nessa pira de, vamos, audiência e tal, mais por isso. Eu curto Eu só observo a audiência, eu não abro mão disso, porque quando eu observo a audiência, tanto na internet, né, no próprio podcast, assistindo pelo YouTube, porque foi ali que a gente nasceu, Sim. E agora está tendo a oportunidade para levar para a TV. A gente já está em negociação com outras emissoras também para levar para o conteúdo. Isso é uma coisa que a gente está discutindo agora, mas são oportunidades que estão surgindo, entendeu? De poder levar o conteúdo, porque vira e fala, cara, o papo de vocês lá na mesa é tão gostoso, cara. Né? E o anunciante vê isso, o patrocinador vê isso. Ele vê audiência, Claro. vê o número de inscritos, vê o número de visualização, vê o número de like. Então, tem essa importância comercial da audiência, né? Agora eu vou fazer o papel contrário aqui, tipo do Leão Lobo. Vou inverter, vou fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Você já pensou em fazer alguma coisa de TV web? Criar uma TV web, por exemplo? Não pensei em fazer TV web, porque daí, assim, o exercício, ele é maior, muito maior, né? Cheguei a estudar essas coisas de como fazer a TV web, etc. O exercício é maior e você requer muito mais pessoas. Sim. Entendeu? E tem que gerar mais conteúdo também, né? Então, é isso que eu estou falando, o exercício é maior, o desprendimento de esforço é muito maior, porque o que acontece? Quer ver uma coisa? É assim, ó, a gente vai fazer uma loucura agora no domingo. Certo. No domingo a gente vai ter a gravação do podcast do Seu Bebelier. Ele vai gravar numa vinícola.
Vai fazer tipo uma externa. Vai fazer externa. Aí tem que levar câmera, cabo, tudo. Ele vai fazer pelo celular. Legal. E eu é que vou ter que trabalhar depois no material que ele vai colher para poder montar a estrutura do programa com este material. Mas eu já, por exemplo, já pensei de fazer externa, assim, de você parar em ruas próximas daqui para você perguntar para as pessoas alguma coisa, e aí você pega esse material bruto, transforma e você insere ele e joga no programa. Joga no programa. Isso eu já pensei também. Entendeu? Já pensei fazer tipo um repórter, talvez. Então, mas dá para fazer esse tipo de coisa. Mas a questão é assim, é um exercício maior. Porque o tempo, ele é 24 horas por dia. Você tem que se adaptar nas 24 horas por dia. Você que ainda é advogado. Não, minha cabeça entendeu? Aí, que buga. mas aí você vira e fala assim, pô, eu vou sair para fazer entrevista, fazer uma história, muitas vezes você programa para sair em determinado dia, aí você olha, tá chovendo, ou não tem ninguém naquela rua, Sim. ou você precisa também ter um link para você poder fazer a matéria, porque daí assim, o que eu já pensei, por exemplo, é de sair para poder fazer uma externa antes do convidado sentar aqui. Porque quando o convidado for falar sobre aquele tema, aí eu vou falar para ele assim, dá uma olhada o que o povo na rua está falando. E aí a gente coloca esse material, e aí a pessoa vira e fala assim, eu quero fazer uma pergunta para o fulano de tal, do seguinte, fica bem mais interativo. Fica mais interativo, mas aí você vê que já está indo para esse modelo de TV, TV, que aí a questão, o podcast, ele te dá uma liberdade maior, porque para mim podcast e TV não tem diferença. A liberdade que você tem é a gente poder fazer as coisas com tempo. Na televisão tudo custa caro, e aí você vê que rápido, e aí o que acontece? O pessoal tira, põe, tira, põe. Por quê? Tira, porque a audiência tá caindo. Tira o cara. Aí bota outra proposta lá, outro quadro, alguma coisa assim. Põe. Não, o cara tá indo bem pra caramba, a audiência subiu, mantém esse cara. Ele veio cantar uma música, bota ele pra cantar o 10. Não sei o que, bota esse cara pra fazer um show. É verdade, não faz sentido. Né? Porque coisa que o podcast não tem essa cobrança, esse peso, né? Peso. Porque assim, o que eu vejo é que você tem métricas lá de aderência de tempo, quanto tempo as pessoas assistiram uma determinada edição, né? E o engraçado é que assim, você, tirando o Sérgio que tem podcast, como você tem podcast, a nossa resenha ela já foi para esse lado técnico das coisas, né? Tá falando de TV. A gente já tá falando deixar a música de lado, e a gente tá falando aqui de tempo de aderência, a gente tá falando de planejamento de edição, etc. Eu vou fazer uma entrega antes da gente voltar aqui, enquanto isso, você já vai se preparando aí. Bom, pessoal, tá curtindo aí a edição do nosso Brand Podcast? Tocando no pagode, gente boa demais, né? Você vê aí a trajetória de cada uma das pessoas que tem paixão pela comunicação, né? Que vai lá e monta programa, faz rádio. E o homem aqui é multimídia. Eu ainda não cheguei nesse ponto ainda de falar, pô, vamos para um rádio, vamos fazer uma TV e assim por diante. O nosso podcast passa na televisão, mas é uma questão diferente de você ter que ter uma dinâmica e fazer um programa de TV. Você viu aí que requer bastante energia, né? E conteúdos diferentes. Então ele está antenado com isso. Bom, mas eu vou chamar aqui a mídia da FLR Comunicação e a gente volta já, tá bom? Dá uma olhadinha aí no recadinho da FLR. Viu aí o recadinho da FLR? Então é isso aí, ó. Para você que é artista, tem banda, grupo, dupla, cantor solo, cantora, gente, sem divulgação não vai aparecer o seu produto no mercado, que a gente chama todos os artistas de produto, e aí a aderência baixa. Então a questão é o seguinte, se você está precisando de divulgação para o seu artista, para a sua banda, para o seu grupo, para a dupla e assim por diante,
procura a FLR Comunicação. Por quê? Porque lá eles vão produzir releases, eles vão fazer toda a assessoria de comunicação com a imprensa, vão levar matérias aí para os principais portais de comunicação com grande audiência, e vai fazer principalmente a divulgação em TV. Ou seja, verificar e levar o seu material aí para as emissoras de televisão para que você possa se apresentar na televisão ou o seu produto também se apresentar aí nas emissoras para poder cantar e mostrar o seu projeto, tá bom? Aí a FLR conta também com soluções para empresas, né? Então, através da FLR Comunicação, for Business, voltado para empresas que precisam aí de uma assessoria de imprensa para poder montar coletivas, fazer aí a divulgação no mercado de lançamento de novos produtos. Então você pode procurar a FLR. A Fernanda está lá sempre com a sua equipe, aposta lá para poder fazer todo o processo de divulgação e também bater um papo com você para poder fazer aí e te apresentar um orçamento bacana. Então, pensou em divulgação? FLR Comunicação. Vamos voltar aqui. E aí, Tucano, vamos lá. Você, então, é um aficionado, um apaixonado por pagode, mas esse pagode mais voltado pro Bezerra da Silva. Sim. De onde veio essa paixão, antes de você mostrar o trabalho? Cara, eu acho que da minha mãe, né? Porque meu pai é mais moda de viola. Minha mãe ouvia Clara Nunes, Martinho da Vila, ouvia Bezerra da Silva, ouve ainda, né? Então, foi inspiração da minha mãe, Sai desde pequeno. desde pequeno. E como eu nasci em Osasco e tal, ali na quebrada, né? Como dizem. Então, essa questão do morro, da criminalidade, do cagueta, da polícia, do bandido, estava muito próximo de mim. Aí eu falei, mas como eu sempre fui um cara, como eu coloquei aí, um malandro do bem, aí eu falei, não, vou estudar. Aí estudei, virei advogado, mas eu acho que o meio, né? O meio acaba. Você continua morando em Osasco ou Morando em você... Osasco, continuo morando na quebrada, só que é no condomínio. No condomínio eu vejo a quebrada. Mas não saí da quebrada, não. Moro num apartamento lá em Osasco e estou muito feliz lá. E pelo menos você não perde a essência, né, cara? Você tá ali num lugar que você nasceu, que você cresceu, que seus amigos estão ali do Eu não fui lado. tão apaixonado assim, cara. Eu não fui, porque Você vem assim... da onde? Mora onde? Então, É um apresentador, bom exemplo. Não, porque assim, o que acontece? É óbvio, tem coisas que você não aceita mais. Então, por exemplo, eu morava lá na Coab 2, Itaquera. Sim. Então, eu cresci lá, né? Fui morar lá com 6 anos de E idade. não virou corintiano. Sou corintiano, pô. Bom, você falou 51, eu falei, é palmeirense. Não, eu tô falando do 51 porque a gente brinca com os palmeirenses, porque eles falam também que... sou Corinthians. Porque você ele fala que o palmeirense fala que ele tem um Mundial de 51, né? Então eu falei, o 51 é a comemoração hoje do Mundial do Palmeiras. Itaquera, 6 anos. Cara, fui para Itaquera. Então eu morei lá até mais ou menos uns 15, 16 anos de idade. Depois eu tive a oportunidade de sair de lá. E eu fui morar com meu pai, porque meus pais eram separados. Sim. E aí, o que acontece? Durante todo esse período, a gente já sabia que nada era próximo. Naquela época existia avícola. Sim. Então você ia comprar miúdo, um frango lá. frango, miúdo, tal, não sei o que, você ia lá na avícola. Aí você via como que as coisas funcionavam. E era longe de casa, assim, que a pé. Então eu lembro que muitas vezes falava, tem que ir lá na Praça Brasil. Por quê? Porque tem que ir lá na farmácia. Pô, a farmácia era na Praça Brasil. Ficava perto lá dos asilos dos velhinhos, lá na parte de cima. Tinha que descer e andar lá mais ou menos 1,5 km, 2 km para você poder chegar na Praça Brasil. Sim. Então, o que eu falo para você, assim, tudo isso é a realidade de quem mora na periferia. Que é o E outra mercado. coisa, eu morava no quinto andar. E é aquelas escadas que faz os famosos zigue-zague. Quando acabava a água, você tinha que buscar lá com um balde na cabeça, entendeu? E outra, é lógico, assim, contato com a criminalidade, violência, era uma coisa corriqueira, você olhava todos os dias. É o que eu chamo de você banalizar a
a violência, você convive com ela. Então muitas vezes tinha jogo de futebol, uma vez estava assistindo um jogo de futebol lá, o cara chamou o juiz de juiz ladrão, o juiz sacou. Sacou 3/8 e falou, sou mesmo. Tá, não, meteu bala. Aí eu falei, cara, como é que pode uma coisa dessa? Então, assim, são coisas que você assiste que você nunca mais esquece. Então eu falo assim, quando eu decidi estudar, né, que daí eu falei assim, não, eu decidi não, mas eu já estudava, mas eu já sabia o que eu queria ter como profissão. Eu falei, meus filhos, quando eu formar uma família, eu não quero que eles passem por esse processo. Dito e feito, eles não chegaram nem próximo disso. Entendeu? O meu também não. Então, mas aí você vira e fala assim, por Tem quê? o lado bom e o lado ruim também passar por isso, né? Não, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você sempre bota a criatividade para funcionar. Sim. Você sempre dá um jeito para as coisas. Por exemplo, não tinha água, você ia buscar água lá no caminhão-pipa. Eu lembro de buscar cerveja para meu pai em garrafa. Não tinha latinha. Sim, não existia latinha. Refrigerante, a gente também levava garrafa. Era garrafa. E outra, tinha plástico. quando você queria ter um refrigerante em casa, você tinha que comprar aqueles engradados que vinha com aquelas garrafinhas de 230 ml, que era Suquita, Gini, que não sei o que. As KS. As KS. Hoje é chique, fala KS. Pô, pra nós aquilo lá era vida de rico, se você tivesse refri em casa, porque refrigerante era só no final de semana. Sim. E outra, você comprava 1 litro de refrigerante e ele dava para a família toda. Hoje você compra um pet de 2 litros, você tem que comprar 2. Não dá, porque o consumo aumentou de maneira exagerada. Tanto é que naquela época era mais difícil de você ver pessoas obesas. Hoje você vê, por quê? Porque é a comida industrializada, com alto teor de caloria. Delivery, né? Muito delivery. Antigamente você ia ter que ir lá buscar na feira um pastel e andar. E outra, a gente andava muito. E outra, minha mãe, ela não pedia, ela recrutava, né? Então, minha mãe falava assim, fulano, levanta aí que você vai comigo na feira. Porra, feira hoje pra boneca. Carregar sacola. Não, e outra, puxar carrinho na feira, que eu acho que a feira é um lugar assim que me remete à infância. Eu vou na feira hoje, mas eu falo remete à infância, que você vê o pessoal utilizando aquelas famosas frases de efeito, né, para poder vender o produto. Sim, né? Marketing, né? Brasileiro já nasce marqueteiro. Já nasce marqueteiro. Aí você fala assim, pô, aí tinha que trazer o carrinho, puxar o carrinho, e aí, além de você puxar o carrinho, você tinha que pegar, a chave tá aqui, você tinha que pegar você tinha que levar até o 5º andar subindo com o carrinho e as coisas lá, entendeu? Já fazia uma academia junto. Pô, era uma academia, cara. Eu lembro. E outra, você chegava em casa com o pastel e o caldo de cana, você tomava o caldo de cana com o pastel, você tinha que sentar meia hora para poder respirar aquele açúcar todo, porque já dava aquela explosão, você já ficava meio tonto, porque você falava, eu já fiz exercício pra caramba, depois eu vou comer o pastel com caldo de cana. Já tá pago o treino, mas aí a gente é geração raiz, né, cara? Geração raiz, mas eu falo assim, por exemplo, arrumava um emprego, tudo era mais distante, você tinha que pegar, a gente falava, vamos pegar um cipó aqui, que era o ônibus, pegava o ônibus e aí você, para chegar na estação do metrô, demorava. Você vê, eu nasci em Osasco, moro em Osasco, vinha trabalhar aqui na Vereador José Diniz, no Brooklyn. Trabalhei no Bradesco aqui no Brooklyn. Imagina o rolê de transporte público para chegar aqui no Brooklyn, de Osasco. Cara, eu fazia isso todo dia, fiquei quase 10 anos. Para mim, a maior distância em termos de trabalho que eu vivi foi morar aqui, ali na Conceição, no metrô Conceição, próximo ao metrô Conceição, mas trabalhar em Barueri, cara. Sim, depois de Osasco ainda. Porque daí eu tinha que pegar o trenzão, pegava lá, descia lá na Barra Funda, pegava o trenzão e aí passava por Osasco, Quitaúna, tal, não sei o quê. Descia em Barueri ainda pegava um ônibus ainda. Descia em Barueri e pegava um ônibus. Não tinha Uber, né? Transporte... Não existia. Aplicativo, né? Nada disso. E falar, acredite, nós sobrevivemos sem o telefone celular. Porque Sim. a felicidade de pobre, o que eu falava assim, a felicidade de pobre era você procurar um orelhão e quando você achava ele estava vazio. Você falava, cara, achei o orelhão vazio. Você chegava lá, tava faltando fone. E tinha uns moleques lá da área, eu vou falar igual aquele programa, um amigo meu. Um amigo meu? Tinha um amigo meu que falsificava até ficha telefônica, cara. Caramba. Pegava aqueles chumbo do carro, que ficava na roda do carro, fazia todo um processo lá de artesanal, tipo MacGyver.
MacGyver para poder... Botava no fliperama ou no telefone e dava crédito. Então, aí eu falo para você, todo esse trabalho para 3 minutos de conversa. O que durava uma ficha, né? Porque você falava assim, quando eu ia na casa dos amigos e ele falava assim, pô, meu pai passou hoje lá na Telesp, antiga Telesp, Sim. e comprou uma caixa de ficha. Pô, aquilo lá era ostentação pra mim, cara. Eu falava, pô, seu pai tem dinheiro, hein, cara? Porque comprava aquelas cartelas com 5 fichas telefônicas. E você vê como que é engraçado a cultura, né? Todo mundo saía, quando eu ia sair, eu escutava minha mãe falando assim, vai sair, vô. Tá com ficha telefônica? Porque se precisar uma emergência, né? É verdade. Pra poder ligar. Depois veio o cartão. Depois veio o cartão e etc. E aí você vê que hoje caiu em desuso, né, cara? Porque o celular tá aí pra todo mundo utilizar. Você já imaginou que a gente, para encontrar uma garota, você tinha que marcar o dia, a hora e o local e torcer para não acontecer um imprevisto? E dava certo, cara. Às vezes você, tipo, paquerava na escola, você tinha que esperar 24 horas para falar. E a gente não tinha ansiedade, cara. Exatamente. Você tinha que esperar 24 horas para falar com a menina de novo. Exatamente. Porque assim, quem tinha telefone fixo em casa era luxo. Era um valor no carro no começo. Tinha até ações. Até ações, né? Porque depois você investia no primeiro número do telefone, aí você recebia ações e aí você podia vender aquelas ações e valia dinheiro. A gente era feliz e não sabia, né? E os bailes de garagem com vassoura? Você tava lembrando. Quando você começava a dançar com a menina, chegava um cara com a vassoura lá. Aí você falava, pô, de novo? Me erra. Acabei de pegar ela aqui. E outra coisa, geralmente acontecia isso com a menina que você gostava. Porque assim, quando os caras eram parça, e o cara já sabia que você gostava de uma determinada menina, o cara nem passava perto de você com a vassoura. Deixava lá. Mas quando o cara vinha com a vassoura, a vontade de dar era a vassoura na orelha do cara. Vassourada, né? Vassourada. E eram os bailinhos de garagem, e a gente se divertia com pouca coisa, porque a gente fazia o bailinho, mas era assim, a galera se reunia para comprar um refri, tubaína, cara. Tubaína, muito tomei com a Jamaica, Jaína. Pô, cara. Sim, barecola, suquita. Então, é isso que eu tô falando. E assim, você se divertia com pouco, né? E era muito mais sadio esse tipo de coisa, porque eu sempre tinha todo final de semana tinha um som na casa de alguém. Sim, uma festinha. Às vezes comunitária. Mulher levava o prato, homem levava a bebida. Então. Não tinha treta com arma. Agora qualquer coisa já sacam da arma. E eu achava legal que durante a semana a galera se reunia para poder treinar os passinhos. Sim. E vencia quem conseguia contagiar outras pessoas a dançar aquele seu passinho. Porque daí a pessoa fica olhando e fazendo a marcação com a cabeça. Vou aprender. Aí entrava. Aí quando você olhava, entrou mais 5. Quando você olhar, o baile todo tava dançando aquele passinho. Eu lembro. E falou, cara, esses passinhos aí que vocês estão dançando é legal pra caramba. Eu era dessa pegada aí também. Eu também era. Falando em passinho, posso mandar mais um aqui? Botamos a música na conversa? Vamos lá, vamos botar aqui a agulha pra rodar. Vamos botar aqui a agulha pra rodar. Essa música é o que a gente chama de crônica, né? São histórias, né? A mulher quis fazer um frango assado e me pediu pra comprar uma batata. Chegando no boteco eu encontrei o neto, que tava virado, brigou com a namorada, minha também. De repente surgiu um cavaco, um surdo, um pandeiro e um tamborim. Meu celular bombando de mensagem, cadê a batata, você não vai vir? Lá na venda do seu Manuel, não tinha batata, só tinha doce. Então me vê 1 quilo de batata doce, pra ver se Deus tem piedade de mim. Cheguei em casa desconfiado e a mulher me recebeu aos gritos. E o frango assado que tava fazendo, no meio da briga sobrou só o bico. Me mandar comprar batata, amor, não adianta. Me mandar comprar batata, amor, não adianta. Eu saio antes do almoço e só volto depois da janta. Eu saio antes do almoço e só volto depois da janta. Bacana. O engraçado é que esse estilo de música, que é o estilo Bezerra mesmo do Silva, pra você ver, sempre tem uma história pra contar, né? Sempre tem. São crônicas, né? Eu gosto dessas histórias. Às vezes são engraçadas, às vezes são tristes. É tipo como o Zeca também faz muito bem isso. O de Cro também. De Cro também. De Cro? O Zeca faz o vacilão,
O Penetra, ele A interpreta, sogra, né? A cara, as músicas da sogra. sogra. Eu toco também no meu repertório bastante música que fala de sogra. Toco de Cro também. De Cro eu mando aquela lá. Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão, vou levar a família na praião. De repente, um rebuliço, era a minha sogra se afogando. Eu pulava de alegria ao ver o meu sonho se realizando. Pô, cara, Mas o salva-vida era um tremendo negão. Veio com a véia nos braços, mas na onda perdeu o calção. Que confusão, que confusão. essa Que música. confusão. Todo mundo achava enorme a coragem do negão. De Cro era malandro. Cara, eu vou falar, e o que eu acho legal disso tudo é que o cara faz uma arte dessa e ele não imagina que vai explodir pro Brasil inteiro. Chegou uma época que o de Cro, quando falava de Praia de Ramos, que o Fantástico sempre tinha um quadro lá na Praia Era de muito Ramos, engraçado, a né? música era do de Cro, sempre colocava as músicas do de Sim. Cro. Então, mas ele vivia o que ele cantava, né? Porque ele era quebrada, né? Ele Eu era. acho que aí também tá o segredo, porque eu gosto também de rap. Você também é da mesma época que você deve curtir também. O Racionais no começo da carreira Ô, cara, era porque eles eram quebrada. Eles exatamente. viviam aquilo, era a realidade deles. O Homem na Estrada, quem que você Sim. escutava aquilo lá, Então eu tocando penso, no último volume? exatamente. Eu penso assim, que o amor é bom, o amor é comercial, falar sobre o amor, sobre o romance, cantar isso é comercial, não sai da moda nunca. Veja aí, Roberto Carlos, José Augusto, né? Uhum. Eles estão. Mas o ódio também movimenta, viu? Mas são os extremos, né? São A os gente está falando dos extremos. extremos, porque o que acontece é assim. Eu, particularmente, a gente veio discutindo isso. Você sabe que na edição do Placa, toda vez que cai nesse tema, eu gosto de colocar essa referência. Na edição do Placa Luminosa, o William estava sentado aqui conversando comigo e ele virou e falou para mim assim: pô, cara, quando a gente ia lá na televisão, lá na Xuxa e tinha que cantar: Amo você, fica comigo, uma noite motel, só nós dois. Ele falou: o cara ficava me envergonhando pra caramba. Eu falava, porra, motel, falando. Na TV, naquela época, Não, né? falando na TV e outra no programa infantil, tá cantando na Xuxa. Sim. Só que hoje, escuta, Pior. senta, põe aqui, liga ali, Pior. conecta lá. Ele falou, cara, minha música ficou para primário perto de tudo isso. Sim. Cara, e eu vejo as músicas, eu não consigo entender como é que alguém pode achar de bom gosto músicas que tenham praticamente um sexo explícito. Para mim, assim, minha opinião, né? É Não é apelativo. arte. É apelativo. Então, não é uma questão de arte. Porque a questão é assim, por exemplo, gosto de funk? Pô, eu adorava o Claudinho Bochecha. Sim. Era o bom funk, né? Entendeu? Porque você olhasse assim, Claudinho Bochecha, fazia um sucesso danado. Por exemplo, eu gostava também de Sampa Crio. Sim. Pô, Mas eu penso que o bom funk vai ficar. A gente está no peneiramento, a gente está na quantidade não agora. precisava passar por isso, cara. De Mas, boa. mas eu acho que começou, o samba também sempre foi muito marginalizado. O samba também, eu acho que já chegou já, assim como o funk, tinha o bom samba e o mau samba, e hoje em dia ficou. Eu nunca ouvi um samba que você vira e fala assim, pô, samba sempre remete à alegria. Sim. Porque quando você fala de um churrasco, vai ter pagode, É, entendeu? Tá ligado à felicidade, reunião de amigos, etc. Quando você fala de funk desse estilo, eu já não acho bacana. Eu, particularmente, pra mim, eu não não, eu consumo. também não Respeito quem curto. gosta, tá? Não tô falando mal aqui, mas assim, eu só acho que tem que existir respeito, porque quando a gente fala de família, você trouxe aqui alguns valores. Você Sim, trouxe igreja, sim. você trouxe música, você trouxe família, entendeu? Você trouxe o lado bom, porque eu falo pra você, quando fala quebrada, eu nunca falei que morando lá em Itaquera, que era uma quebrada, eu nunca falei assim, mora na quebrada, nunca falei isso. Aliás, foi uma coisa que eu nunca dividi isso na minha trajetória das empresas,
que assim, porque eu já tive posições gerenciais, etc. Mas eu nunca me utilizei do artifício do coitado. Eu odeio esse artifício. Sim, não, esse Entendeu? Porque assim, se vitimizar, né? porque daí é o seguinte, se você se vitimizar, parece que você está querendo cota, parece que você está querendo um pedaço de reconhecimento pelo fato de você ter vivido naquela época, assim, assim, assado. Eu acho que assim, cara, me tornou forte, me tornou resiliente, Sim, entendeu? Me tornou forte e resiliente ao ponto de ter coragem de fazer as coisas. Se tem uma coisa que eu não tenho, é vergonha. Então, assim, dei aula em sala de aula 18 anos, fui lá olhar na cara de cada aluno, Não, e aí, para aula, já fui dar palestras em associações, falando de temas super nobres e etc., assim, importantes, né, dentro da área de tecnologia, dentro da área comercial, falando como é que você vende um processo, como é que você vende uma ideia e etc. Fui dar palestras, não tenho nenhum problema de falar em público, não tenho problema de conhecer pessoas. A gente tá trocando ideia aqui como se a gente fosse já se brother conhecesse, lá. né? Todo mundo fala isso, cara. E é um processo natural. Sim, natural. Entendeu? A gente gosta, a gente é de verdade, né? E os de verdade sabem quem são os de verdade. Quando eu falo quebrada, é pra molecada que mora lá, molecada no bom sentido. Pô, o cara nasceu aqui, o cara hoje é advogado, o cara toca um instrumento, então A também posso mensagem que você está deixando conseguir. é forte. Eu também posso conseguir, Você é um sabe? exemplo. É tipo nesse sentido. Porque a gente é um produto do meio, depende até que página. Não é porque o cara rouba, fuma, cheira, bebe e mora ali, eu vou ter que seguir. Tem o caminho do músico, tem o caminho do atleta, tem o caminho do cara que estudou. Então é mais esse Você vê sentido. que é engraçado, porque quando o Fabinho veio aqui, ele falou, lá na minha quebrada. Ó, o Bezerra da Silva. Lá na minha bocada crioula do Chico pedia socorro, chorava e gemia. O couro comia, a nega apanhava que nem um ladrão. Bezerra falava lá na minha bocada. Assim, E falava que a mulher apanhava. Hoje em dia, se você escrever uma música nesse sentido, você é apologia meio que também. cancelado. Você falou do Placa Luminosa, que foi na TV, e falou de motel. O Bezerra da Silva foi na Mara Maravilha cantar música de malandro, sabe? Meio que. Mas hoje em dia tá pior, né? Mas é que assim, é engraçado isso. Quando no passado você falava que tinha ditadura, né? A gente viveu um pedaço da ditadura, né? Sim. E lá na ditadura, o que que acontece? O pessoal chegava e virava e falava assim, pô, eu quero democracia, que não sei o quê, tá, 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 tá. Aí teve a direta já, tal, não sei o quê, a gente saiu do regime da ditadura Sim. para a democracia, tal, não sei o Primeiro presidente morreu, aí assumiu o vice, que foi o Isso. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Eu lembro na televisão quando teve o comunicado oficial Da da morte. morte dele e tal, não sei o quê. E aí eu falo pra você o que é engraçado nisso tudo. Pô, naquela época tinha um monte de coisa, tinha sala especial. Não vou falar o que é, Tinha hino nacional antes de entrar na aula. tinha o hino nacional antes de entrar na aula, tinha o respeito com os funcionários da escola, né? Tinha Todas se as coisas. levantar quando a diretora entrava. Pô, cara, isso daí eu vou falar que era uma das coisas. E outra, juramento da bandeira uma vez por semana. Tinha o juramento da bandeira que era lá na Sim, eu quadra de lembro. futebol. Educação Moral e Cívica, o SPB, O Organização SPB. Social Política do Brasil. Pô, quem não teve. E era justamente a aula de sábado às 7 horas da manhã. Sábado daquela. Mas isso forjou o nosso caráter, forjou a nossa personalidade. Isso aí é o Exato. que a gente Aí é eu falo hoje. pra você assim: você aprende a respeitar o ser humano. Você aprende a escutar as outras pessoas. Você aprende a respeitar o momento de cada pessoa. Você aprende a estender a mão, Sim, né? Então eu falo pra você assim, cara, a gente precisa, de uma certa forma, a gente está conseguindo fazer isso, levando esse tipo de conteúdo para as pessoas para que elas possam parar para refletir. Porque assim, não é subindo na cabeça de ninguém que você vai construir uma coisa legal. sim, não é passando a perna em ninguém, né? Porque se você passar a perna em alguém, você vai andar com gente que passa a perna também, vai passar a perna em você. É o que eu falo. Não adianta querer ser malandro, porque um dia você pode achar alguém mais malandro que você. Exato. Então, Um o dia, primeiro passo para ser dia malandro é você achar a malandro. gente escutava assim, um dia a casa cai. Um dia casar Um cai. dia a casa cai. Mas o que eu falo assim, a nossa missão hoje, a nossa missão de verdade, a nossa missão é levar para as pessoas boas informações, conteúdo e conhecimento. Sim. Entendeu?
Assim a gente vai melhorando o mundo. Nos meus programas de música, você vai levar funk? Eu vou levar funk. Por quê? Porque o funk está sendo discriminado como o samba foi. Mas vai passar um peneiramento e o samba vai ficar, o bom samba vai ficar, o bom funk vai ficar. Aí eu pergunto pros MCs, mas me explica mais esse movimento do funk hoje, porque o funk hoje é o pagode 90 daquela época. Uhum. O pagode 90 daquela época é o funk hoje. Onde você vai, tá tocando funk, no TikTok é funk, na TV é funk, no comercial é funk, na novela é funk. Uhum. Mas aí um MC me explicou. Não tem o samba rock, não tem um partido alto, que é o que eu gosto, que a minha linhagem é partido alto. Uhum. Não tem o samba rock, não tem o partido alto, não tem o pagode 90, não tem o samba enredo, tem o funk ostentação, tem o funk consciente, tem o funk melody, tem o funk sacanagem, tem o funk proibidão, tem o funk putaria. Você não é obrigado a consumir todos. Sim, é verdade. Entende? Então, o bom funk vai ficar. O bom funk vai ficar. Escreve isso aí. Eu não acredito. Por exemplo, não é um movimento como a Jovem Guarda, que começou e acabou. Não é. Não é um movimento como o Axé. Teve axé, teve lambada. Não é um movimento como a Lambada. Porque senão já teria acabado. Então o funk veio para ficar. E os caras tem muita produtora séria no funk, tem muito MC milionário e tem música boa. Tipo, se tem alguém que curte, se tem uma galera que curte, É que é popular. pra Né? mim É tá de popular. boa. Eu vou falar, por exemplo, a Anitta, eu acho uma referência bacana. É um funk. Entendeu? Começou no funk, né? Virou pop agora, Virou né? pop, né? Mas é o que eu falo assim, uma referência muito boa, porque ela, inclusive, ela conseguiu atingir uma série de premiações internacionais e marcas internacionais que nenhum brasileiro tinha conseguido. Sim. Né? Então, eu acho que você difundir o seu país é legal. Por exemplo, quando você fala Ludmilla, né? Top também. Canta Entendeu? muito. Então eu falo assim, é uma questão de você ter um brilho diferente, Sim. né, para você poder fazer as coisas. Mas, por exemplo, quando eu falo de movimento, eu cheguei a ver que quando estava estudando aí as audiências, etc., eu vi que o sertanejo estava com, principalmente o sertanejo universitário, estava com penetração de 73% nas rádios. O samba está voltando. Então, Não, o samba, isso também. quando você vê o samba hoje, ele está voltando, porque o samba teve o pagode, né? Que é que nem você falou, é uma ramificação de dentro do samba tem o pagode. Sim. Então, assim, o samba tá voltando e tá voltando com força. Porque o pessoal já tá começando. Cara, não existe nada mais feliz do que você ir numa roda de samba. Verdade. Né? Eu tive o prazer de um aniversário recentemente, foi numa quadra de beach tênis. Pô, tinha uma roda de samba lá, cara. Mas assim, não é uma roda de samba profissional. A quadra contratou e a galera tava lá, cara, só gente bonita, cantando e aproveitando de boa, tal, não sei o que, e assim, coisa de primeira mesmo, assim, sabe? Aí, em um determinado momento, entrou uma escola de samba. Sim, também é bom a bateria de uma escola de samba. Entrou a bateria, né? entrou Né? as mulatas, entraram, tal, aquela coisa toda. Foi legal pra caramba de ver tudo aquilo. Então eu falo pra você assim, o que é legal é que o importante é você escutar música que faça você se sentir bem, Sim. sem agredir o outro, né? Isso é importante, porque eu falo, meus filhos, principalmente o mais velho, gostam de brincar muito com esse negócio do funk proibidão. Sim. E aí eu falo, bota lá pro seu avô escutar, seu avô escutar. Tem Você vai tomar uma pedalada Robinho na orelha. Não consegue. Não, meu filho também na minha frente, ele fica até constrangido de ouvir certas músicas, que ele até baixa o volume. Não, eu falo, dá, cara, né? a letra não dá. A letra, assim, é a letra explícita e etc. Então, assim, na minha opinião, não vai encontrar coisas muito bacanas dentro desse segmento. Porque eu falo pra ele, se fosse legal, podia passar na televisão. Se fosse legal, não ia ter palavras que fosse palavrão, Sim. né? Que seria, assim, coisas explícitas, etc. Porque para constranger uma família, eu falei, você já viu alguma família reunida que coloque esse tipo de música para poder tocar e as meninas vão lá dançar até o chão e com... Nem na nossa época era assim. Nem na época do El Chan Eu era ia desse falar jeito. disso agora. Eu tava né? lembrando do El Chan. O El Chan. O El Chan era uma brincadeira. Era um som
que no começo era Gera Samba, lembra? Sim. Aí o que acontece? O Tchan, ele foi para esse lado, do lado safadinho da coisa, duplo sentido. Sim. Uma diferença é bem diferente de você ser explícito. Entendeu? Não era explícito, era duplo sentido. Mas a juventude fala, vocês ficam falando da gente aí, mas no seu tempo desciam na boca da garrafa, eles falam, né? Bota a garrafa lá no meio lá e desce. Mas é uma garrafa, né? Tem diferença, né? Hoje em dia, dependendo do show, tem. Eu não vou nem falar nada. Mas, cara, olha, eu vou te falar uma coisa, Tucano. Quero que você deixe aí agora suas redes sociais para as pessoas. Porque eu falo, papo bom é aquele que voa. A gente chegou ao final do programa, já tô passando do horário aqui. Mas quero que você deixe aí pro pessoal aí os seus contatos, né, as suas redes sociais. Da hora. Agradecer aí Estúdios Brazuca, Brand Podcast, TV WTJ Minas Gerais, é isso? Isso. Muito obrigado. Estamos aqui no Bar Wine. O Brazucas Wine Bar. Brazucas Wine Bar. Vale a pena você vir conhecer o espaço aqui. Agradecer o Rubão. Obrigado, viu? Porta aberta. Que Deus isso, cara. Você, minha rede social. Que isso. Instagram é Tucano do Pagode. YouTube é o contrário. Pagode do Tucano. Segue lá, dá uma moral. Vamos fortalecer o movimento aí do samba. E até a próxima aí, se Deus quiser. É isso aí. O importante dizer que vai estar na descrição do vídeo todas as suas redes sociais. Então a gente vai colocar as redes sociais, colocar os seus canais do YouTube também, que eu acho que é interessante estar lá, né? Para a pessoa poder clicar lá e ver. Vou aproveitar aqui para poder mandar um recado para o pessoal. Pessoal, os estúdios Brazucas fica aqui em São Paulo, 5 minutos do aeroporto de Congonhas, no Brazucas Wine Bar. Então a gente fica na sobreloja, na parte de cima, estúdio bem construído, fechadinho. Então dá uma olhadinha aí no recadinho do Brazucas e a gente volta já. Você conhece o Brazucas Wines Bar e Bistrô? O Brazucas fica na zona sul de São Paulo, a 5 minutos do aeroporto de Congonhas. A casa é especializada em vinhos nacionais, tem rótulos para todos os gostos, provenientes de várias regiões do Brasil. Aqui você encontrará ambiente aconchegante e acolhedor, bebida sempre gelada e culinária que agrada desde quem procura um happy hour com cervejinha e petiscos de boteco. A quem quer celebrar um momento especial com pratos elaborados e um bom vinho premiado. E se precisar de ajuda para escolher seu vinho, o simpático Seu Bebelier vai te ajudar a escolher a melhor opção para harmonizar com qualquer item do nosso cardápio. O Brazucas fica na Avenida Damasceno Vieira 751, Vila Mascote. Brazucas Wines. Venha viver essa experiência. Viu aí a estrutura do Brazucas? Está sempre oferecendo cultura. Porque podcast é cultura, tá aqui o Tucano do Pagode, que não, né, para comprovar tudo isso. Então, o Brazuca sempre está promovendo cultura, tem música ao vivo, né? Então entra aí nas redes do Brazucas, procura lá Brazucas Wines .oficial, começa a seguir lá o Brazucas para você poder ver todos os eventos que rolam lá. Tem então um chefe de cozinha que oferece pratos maravilhosos, petiscos, cerveja gelada. Então, Brazucas Wines, tá bom? Então, voltando aqui agora, cara, eu quero te agradecer muito, Não, eu que agradeço. De verdade, a sua visita. Cara, foi um aprendizado. É legal ter uma visão. Parabéns pelos seus projetos. Valeu, faço votos de que você tenha sucesso em todos eles. Obrigado. O que eu puder contribuir. Eu a gente também. tem canal aberto aí. Eu vou te deixar os cartõezinhos aí para você poder procurar a gente. Qualquer coisa que você precisar, qualquer apoio, conta com a gente aí. Espero que você tenha gostado dessa experiência aqui com a gente. Adorei. E sempre que você precisar, nós estamos sempre à disposição. Parabéns pela estrutura. Eu te agradeço. É isso aí. Bom, mais uma vez quero te agradecer. Obrigado. Sucesso sempre. Pra nós. E é isso. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Brand Podcast. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já vai lá e pega aquele dedinho ácido, né? Principalmente vocês, haters, e já vão lá e começam a fazer os seus comentários.
a respeito dessa edição, curta, compartilhe e ative o sininho, isso é importante para nós. Então, mais uma vez, se você quer patrocinar o nosso programa, está aparecendo aqui embaixo no GC o telefone de contato da nossa produção. A ideia é sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês e que vocês pensem. Então, quero desejar um ótimo final de semana. Opa! Olha só, gente. Olha só que bacana. Uma lembrança para você, Rubão. Obrigado, cara. Olha isso aqui, que bonito. Olha que bom gosto. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ativar essa câmera aqui, ó. Opa! A câmera certa tá aqui, ó. Olha só. Olha que bacana aqui, ó. Um tucano. E aqui, ó. Resenha do Tucano. Esse aqui é do podcast, né? Sim. Esse é do pod. Olha que bacana. Resenha do Tucano. De pod para pod. Do pod para pod. Vai ficar aqui também na nossa... no nosso... na nossa estante aqui. E ela vai decorar aqui o nosso cenário. É isso, pessoal. Então, olha... Aproveite o final de semana. Fiquem com Deus. Não beba muito, curta a família, saia, vai visitar aí os familiares, reúnam-se e aproveitem, tá bom? Até a nossa próxima edição do nosso Brand Podcast. Até lá, pessoal!